Pastor, antes de tudo, queria te agradecer por esse convite. Hoje não vai ser nada formal, hoje eu não vou tentar fazer nada... Eu quero fazer completamente natural, porque hoje a gente está aqui realmente querendo começar um projeto espiritual na nossa vida e para poder levar isso para a vida de outras pessoas. E antes de tudo, se a gente pudesse ter a oportunidade de você fazer uma oração para a gente começar. Opa! Seria um prazer. Bora orar. Obrigado, Eterno, por mais um dia, pela semana de atividades. Obrigado pelo seu cuidado. Sou grato também por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para falar do reino, da salvação e da nossa caminhada. Nos ilumine, nos guie, abençoe tudo que será feito aqui. Em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. 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 Boa noite, feliz sábado. Meu nome é Derek Crispim. Esse é o Meu nome é Gabriel. Gabriel Alexandre. Meu nome é Isaías, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, o Isaías, pastor Isaías, ele é o pastor da nossa igreja, ele engloba o ministério da Samambaia Norte apenas, né? Samambaia Sul, não. Não. Antigamente, os pastores, eles ficavam responsáveis pela Samambaia inteira ou sempre foi dividido Samambaia Norte Eu e Samambaia Sul? tô pouco tempo aqui, eu não sei, né? Pode ser que um dia foram os conta dois, de né? tudo, né? Mas são várias igrejas aqui na Samambaia Norte, São né? 6 de cada lado. Caramba, são Igrejas muitas igrejas. Já teve uma época que pegava Samambaia, um pedaço do Recanto e o Santo Antônio. Caramba! Um pedaço do Recanto e o Santo Antônio. Haja sola de sapato, viu? Rapaz. Caramba. Então, assim, pastor, primeiro te agradecer pelo convite. Você veio de longe pra cá, pegou um trânsito. Esse horário de trânsito é difícil. Queria realmente agradecer de coração por você ter aceitado esse convite. Pra mim é muito, muito, muito gratificante. Você tirar o seu tempo, que era pra você estar com a sua família hoje, fazendo Porto Sol, e estar fazendo aqui com a gente. Uma coisa que algumas pessoas elas não têm ideia é da renúncia que os pastores têm na vida de outras pessoas, pra poder realmente trabalhar na vida de outras pessoas e renunciar à própria vida. Então, vocês deixam de fazer muitas coisas na vida pessoal para poder trabalhar para o Papai do Céu. E isso eu acho incrível. Muito obrigado mesmo de coração. De verdade. Muito obrigado mesmo de coração. E antes da gente começar a falar sobre alguns assuntos, eu queria perguntar para que as pessoas conheçam, né? O Gabriel, todo mundo que me segue já sabe quem é o Gabriel. Gabriel, ele é meu braço direito aqui na corretora. É um cara que Deus colocou na minha vida que realmente eu tenho que te agradecer muito, irmão. Acho que a gente tem muito aí a agregar na vida do Com outro. certeza. Legal. E a gente vai entendendo aquelas partes da Bíblia, né? Quando tiver 2 ou 3, não falou quando tiver 1, é 2 ou 3, porque a união realmente faz a força. Sozinho uma pessoa consegue chegar rápido, mas com várias pessoas a gente consegue chegar muito mais longe e alcançar mais pessoas. E Jesus foi um exemplo disso, né? Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele começou a fazer o trabalho pro reino foi angariar pessoas para poder... Eu tava assistindo The Chosen e Jesus, ele, você vai fazer isso, um fica responsável pelo outro, tá aí, vai fazendo tal, e cada um tem uma Sem função. contar que a corda de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Sim. Verdade. E agora com o pastor é impossível, né? Porque quem é que vai mexer com o ungido do Senhor? Mexe. Mexe, mas não dá conta. A ursa vem. A gente tava até brincando ali fora, né? Se chamar de careca. Já era. Já era. Não, Eu acho que cabelo branco também. Já fica a dica. Então, assim, pastor Isaías, bom, pelo que eu sei, você é o pastor da nossa igreja da Samambaia Norte, nós somos da Central da Samambaia Norte, e você comanda todas as igrejas. Qual que é a principal função de um pastor na igreja adventista hoje, para a igreja, para os irmãos? A principal função do pastor é levar a igreja para o céu, junto com a família dele, né? Mas enquanto isso, a gente faz isso mobilizando a igreja para crescer espiritualmente, né? E ganhar pessoas. A ideia do avanço do reino, ela faz parte do crescimento espiritual, né? E é o principal trabalho do pastor, fazer a igreja avançar. Sim, é realmente cuidar das ovelhas. Sim. A Bíblia fala, né, que o pastor ele deixa 99 e vai atrás de uma. Você tem feito muito isso no seu ministério? É o que tem mais feito, né? A igreja hoje, ela é muito bem assistida. A igreja é bem assistida. Aqui, então, é bem assistida. Nós temos pastores da associação. Aqui temos a associação, temos a união e a divisão, que é um braço da Conferência Geral, né? Então, tem muito pastor para assistir a igreja. E nós temos os professores de escola sabatina online. Então, a igreja ela é bem assistida. Sobra bastante tempo para você ir atrás da ovelha perdida. Sim. E o trabalho da igreja adventista ele é muito grande, né? Eu trouxe até aqui minha lição. Cara, todo trimestre, que são a cada 13 semanas, a nossa igreja ela faz trabalhos, né, em outros países. Inclusive, nós estamos agora no terceiro trimestre de 2023. Nós estamos aqui perto
da Ucrânia, não. Sim, perto da Ucrânia. Letônia, Lituânia, Estônia. Cara, é muito local. Polônia. Então, assim, quando a gente pega a lição, a gente começa a pensar, caramba, tipo, às vezes algumas pessoas pensam, ah, mas meu dízimo vai pra igreja. Não, o nosso dízimo ele vai pro mundo inteiro, construindo hospitais, construindo colégios. Então, assim, envolve muito mais além de um trabalho só que da igreja. São vários setores que a igreja tem e, tipo, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que funciona. Cada setor da igreja, como é que funciona. Olha, o pastor ele fica responsável por aqui, depois de mim tem tal setor, tem outro setor, e é assim que vai funcionando. O local mais importante da igreja é a igreja local. Certo. É ali que tudo acontece. Há igrejas em alguns países do mundo, porque você e eu devolvemos o dízimo aqui na Samambaia. Sim, Esse dízimo vai pro mundo inteiro. para o mundo inteiro se fazendo aí. Na escola sabatina, essa que você pegou, cada trimestre ela vai para uma região. A igreja está em cerca de 208 países no mundo. Caramba! E cada trimestre uma região do mundo ela recebe ali os auxílios para os seus desafios, né? Construir escola, hospitais, construir igrejas, né? Então, vai o recurso da igreja, toda a oferta da escola sabatina, 60% vai para aquela região, toda. Caramba! E o dízimo, ele mantém aí a igreja mundial, né? Então, nós temos a igreja local, que é onde a coisa acontece. É ali que todas as estruturas da igreja existem para que a igreja local vá bem, Sim. né? Então, depois, um conjunto de igrejas forma o que chamamos de distrito. Eu sou um pastor distrital, um pastor de um conjunto de igrejas. Nós aqui temos 4 igrejas e 2 grupos. Grupo é a igreja que não tem liderança suficiente ainda para se tornar igreja autônoma, né? O grupo é a igreja da associação. A igreja local, as 4 elas são igrejas. Os 2 grupos, eles são a igreja da associação. O pastor dos grupos é o presidente da associação. Eu sou como que o ancião dele. Caramba. Então, assim, nós temos a 606, 405, a 23... 415. 415. As 4 igrejas. E os 415. 2 grupos, 831 e 429. Eu conheço todas. Eu não sabia que elas eram consideradas grupos. Elas são grupos. Elas não têm liderança para ser uma igreja. Elas são igrejas da associação. Gabriel, a gente tem que fazer um trabalho lá, viu? Essa questão de liderança, como é que seria exatamente? Quando você pega a Bíblia, por exemplo, Apocalipse, lá nós temos as cartas, né? Nós costumamos ouvir que as cartas são para as igrejas. Sim. Só que a carta não é para a igreja. A carta de Éfeso, você lê lá depois com atenção, está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna. Não é para a igreja, é para o anjo. Quem é o anjo? O líder. Você tem líder, você tem igreja. Você não tem líder, você não tem nada. Você tem liderança forte, você tem uma igreja forte. Você não tem liderança. Um dos dons mais importantes que Deus deu para o seu povo na terra é liderança. Você tem tudo. Você não tem, não adianta. Você tem líder, nem precisa ter membro. Você vai ter membro e vai ter igreja. Você não tem líder. Automaticamente acontece tendo líder, né? Você não tem líder, a igreja vai morrer. Lembrei até do meu pai, uma situação que ele foi para uma cidade que não tinha igreja, em Itapurá, no Mato Grosso, e ele conseguiu levantar uma igreja lá, e assim, foi tremendo, sabe? Depois que ele saiu de lá, já tinha realmente uma igreja toda formada, com liderança, foi muito legal. Ele conta isso pra mim com muito orgulho, né? Muito feliz por isso, porque o nosso foco sempre é levar as pessoas pra Jesus, Sim. né? Tem que ser esse foco, né? E ir junto com elas. Com certeza. Com certeza. Se a gente não for, não dá certo. Já era, a casa cai. Então, por exemplo, a igreja da 29, ela é considerada um grupo. Se uma igreja ela não tem, por exemplo, um clube de desbravador, ela deixa de ser igreja ou existem alguns cargos específicos que vão determinar se ela é considerada uma igreja ou um grupo? A associação vem avaliar a igreja. Num todo. Num todo. Às vezes nem tem desbravador. Que às vezes tem poucas crianças. Não precisa ter desbravador. Ela precisa ter uma liderança forte. Entendi. Não precisa nem ter todos os cargos. Mas se ela tem lá, sei lá, 10, 12 líderes bons, espirituais, que trabalham, que seguem a igreja, Bíblia, manual, eles vão
esse grupo vai se transformar na igreja. Agora, se não tem essa liderança, ela continua, espera até que aconteça. Entendi. E, por exemplo, eu e o Gabriel, a gente começou esse projeto porque, assim, sem Deus a gente não é nada. Não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você conquistar as suas coisas aqui na Terra se você não construir o seu patrimônio no céu, né? Que é o nosso galardão, a nossa salvação. E na minha área, que é de vendas, eu comecei a perceber, e eu até falo assim com o Gabriel, a gente não vende contratos. A gente vende, a gente é bom em vender. Se a gente usasse a nossa energia também para poder vender, tipo, o que seria o vender? Convencer. Levar pessoas pra igreja, apresentar o reino. Cara, a gente consegue. Porque assim, eu não sou bom, por exemplo, para poder fazer uma mensagem motivacional, mas eu sou bom em convencer pessoas de chegarem lá na igreja. Então, por exemplo, eu não entendo nada. Tipo assim, a minha questão bíblica é o básico. Eu sei o arroz e o feijão. Quem foi Davi, quem foi Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, a gente sabe o básico. Mas eu não teria hoje uma capacidade intelectual para poder dar um estudo bíblico. Por exemplo, só que eu consigo levar uma pessoa para a igreja e alguém vai lá dar estudo bíblico. É igual aqui na minha empresa. Eu falei, Gabriel, a gente vai trabalhar para Jesus a partir de agora, tal. Gabriel, a gente vai trabalhar. E a gente, sempre falando disso agora, a gente às vezes chega a falar mais sobre isso do que até basicamente da nossa área. E assim, por exemplo, como é que funciona a nossa empresa? A gente vende um contrato, vai para a equipe de implantação. Aí eu falo, quem é a equipe de implantação? As pessoas que dão os estudos bíblicos. Quem é que aceita o contrato? É o pastor que chega lá e tal, dá o checkmate. Depois tem o batismo, que é a implantação do contrato, a entrega de carteirinha, que é a entrega da Bíblia e tal. Então assim, cara, vamos trabalhar como se... Porque a gente tá bom na nossa área. Então assim, vamos usar o nosso talento para Papai do Céu. Porque às vezes eu não tô exagerando ou sendo religioso, não. Às vezes eu acredito que Deus me colocou nessa área justamente para eu aprender como se faz, para começar a fazer pro reino. Porque se você for levar em consideração, você trabalha, constrói e tal, e depois você morre e acabou. Grande coisa que você viveu. Nasceu, cresceu, morreu, e enfim. Mas trabalhar para Deus é incrível. Porque, por exemplo, pastor, tem muita gente que fala, a vida de pastor é fácil e tal, ganha bem. Eu nunca vi pastor da minha igreja tendo vida luxuosa. E a energia que vocês gastam no trabalho missionário mesmo, cara, é muito trabalho. Se vocês dedicassem isso sendo empresário, vocês iriam ganhar muita grana. Mas é uma parada realmente de propósito. Por exemplo, eu tenho um tio, o meu tio Itamar, acredito que você conhece, o índio. Conheço. Ele é esposo da minha tia, coitado. Tive com ele ontem. Gente boa pra caramba. E assim, cara, eu fico pensando, ele casou com a minha tia, e a partir de agora, a minha tia virou uma pastora. Pra onde ele foi, ele vai. Então assim, agora é Lusiânia, é Pedregal, é Ceilândia, é não sei o quê. É ir aonde Deus mandar, igual o lema dos bravadores. Por exemplo, imagina só, Gabriel. Gabriel tem a vida dele aqui na Samambaia, curte pra cá, chega. Gabriel, agora a gente tá precisando vender muito lá no Itapão, tu vai ter que se mudar pra lá. Gabriel, talvez ele vai... Não vou pra lá. Não, mas eu mudo de emprego, mas eu não vou morar lá. Pastor, ele vai. Ele vai. Então, assim, como que foi você tomar uma decisão de realmente abrir mão da sua vida? Porque virar pastor, realmente você abre mão de uma vida pra poder virar pastor. Foi... Derek, foi porque meus pais... Qual foi o motivo? Então, eu não fui criado num ambiente religioso, né? Me deram comida, roupa, eu fui andando e a vida foi acontecendo. No quartel, meu sonho era ser militar, desde criança, me preparei para isso, chegou na hora, eu fui, me alistei, a vida, e lá eu me converti. Eu tinha um propósito. Meu pai parecia cigano, meu pai vendia, mudava muito, e eu acho que mudei 17 vezes até fazer 18 anos. 17 vezes? E eu falei, era uma vez por ano, pelo menos. E eu falei assim... Desde quando nasceu. Papai do céu já tava... a gente odiava. E eu falei assim, cara, eu vou crescer, vou casar e não vou mudar. Não vou mudar, porque eu não quero ser meu filho. Aí virou pastor. Cara, quando eu casei, construí uma casa e senti o chamado. Entendeu? Deixei o quartel, virei contador, senti o chamado. E aí, então fui. Essa semana é que eu percebi isso. Os meus filhos agora se adaptaram, mas antes... O mais novo não gosta de mudar. Essa semana eu pensei, cara, o que eu falei que eu não ia fazer para os meus filhos é o que eu mais faço, é mudar. Então, você abre mão de muitas coisas, né? De lugar que vai morar, de muitas coisas. Só que Deus é muito bom, Ele é misericordioso. Mas a minha família não é religiosa, ninguém é. Um dia eu fui estudar a Bíblia para provar que o salmo estava errado. Eu frequentei a primeira igreja, foi a Assembleia de Deus, depois a Igreja Batista.
mudei para frente dos adventistas e ficamos amigos. Eu chamei eles um dia para um churrasco. Eu tinha um amigo que ia casar, matou um boi. Eu namorava a menina. Falei, vou levar ela e o irmão. Chamei para ir. Eles disseram, não vou porque é sábado. Não é sábado, é sexta-noite. É sábado. Falei, vocês estão loucos o negócio de sábado, é sexta-noite. Aí me ofereceram estudo bíblico. Eu falei, eu vou estudar para provar que vocês estão errados. Então eu estudei 2 anos com ele. Não estudei com ele. Estudei um dia com eles. Sou teimoso, falador. Passaram para a mãe deles. Mais um dia com a mãe deles. Aí passaram para a vizinha. A vizinha cearense com disposição. Que massa. Aí 2 anos estudando a Bíblia com ela. Depois de 2 anos, ela me largou. Falou, você sabe... Ela falou para mim assim, você sabe a Bíblia mais do que eu. Vou começar a lição número 1 com a vizinha aqui de frente. Eu falei, eu não quero não. Mas eu continuei estudando a Bíblia. Aí um dia eu li Isaías 56. Me converti ali. Ali eu entendi que o sábado, a volta de Jesus, que ele diz lá, eu os levarei ao meu santo monte e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Falei, cara, não pode ser do judeu, é todos os povos. Ali eu pronto. 3 anos depois eu deixei o quartel, mudei de vida e tô aí no ministério. Eu não queria ser pastor porque eu fui moleque de rua, criado assim, né? Eu briguei, tô aqui, é o terror. Falei, cara, como é que eu vou ser pastor agora? Como que eu vou encarar essa galera aí? Não é? Então eu achava que eu não servia, que eu era incapaz, que Deus precisava de alguém melhor. Mas eu senti o chamado dele. Aí meti a cara, fiz o vestibular. Sim. Fiz também assim, vou fazer o vestibular, se eu passar eu vou, se eu não passar não faço mais isso, e eu vou... O curso é caro, né? E eu falei assim, eu vou comportar para pagar o curso. Se eu ficar 1 ano que eu não tiver o dinheiro, eu também tenho que voltar. Você foi comportou, né, Gabriel? Fui comportou Durante também. quanto tempo? Durante 5 meses. Poxa, minha mãe não deixou ser comportou porque eu tinha 12 anos. Eu falei, mãe, eu tenho certeza que eu vendo mais que esses caras tudo aí, fi. Não deixou. Com 14 anos também pedi pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu consigo comprar uma Jog, que é aquelas motinhas aquelas bem... Nossa, era 50. sonho de infância. Eu falei, mãe, eu tenho A Jog. certeza que eu consigo comprar uma Jog em 1 semana. Não deixou. Aí acabou que não rolou. Eu tive Mas a a oportunidade experiência... com 17. Foi... A comportagem, pra quem não conhece. sabe... Explica, Gabriel, que você vai explicar melhor. A Comportagem é um ministério da igreja que ele é focado em uma mensagem que é a última mensagem de salvação, que é através da saúde. Porque quando a gente cuida da saúde, que é o corpo, né, o templo do Espírito Santo, a gente cuida de todo o restante. Fica muito mais fácil ter uma comunicação com Deus quando a gente cuida da nossa alimentação, da forma como a gente tem uma temperança, assim, no geral, né? E é muito legal esse ministério porque quando você chega na casa de uma pessoa, ela não tá esperando que você vá falar de Jesus. Só que no final, uma coisa leva a outra, e aí você fala sobre saúde para a pessoa e sempre tem uma parte que é para poder custear o que você está fazendo ali, para transporte, alimentação, e é um material que ele é de evangelismo. Então já puxa para o lado de Jesus, né? E a gente sempre faz oração dentro da casa da pessoa e sempre distribui materiais que são voltados para isso. Então o intuito principal é a pregação do evangelho. Então é uma forma mais indireta, é uma forma de mostrar para as pessoas que a saúde é primordial e que também ajuda no contato com Jesus, né? É uma forma muito, assim, eu acho incrível. Comportagem para mim é um dos ministérios que eu mais admiro. Eu tenho uma admiração muito grande porque foi onde eu tive algumas das maiores experiências com Deus na minha vida. Isso. Incrível. É a maior escola. Eu fui diretor de comportagem, fui departamental de comportagem por 4 anos. E comportei 8 férias, 10 férias. Caramba, muita coisa, viu? É muitas comportei férias. só 2. Comportei 10 férias. Então é uma experiência sensacional. É a maior escola da vida. Eu queria ter participado. Tira aí um 15 dias, um mês, entra numa escola, numa campanha de estudantes do NASP. Quem sabe fora daqui, no Sul, em São Paulo. No Sul é bem legal. Fui pra lá, caramba, lá, gostei demais. Porque os caras são especialistas nisso. Que massa. E ajudou muito no seu desenvolvimento pessoal, te ajudou muito a você aprender a desenrolar com pessoas, aprender a se relacionar com pessoas, porque talvez a parte mais importante do seu cargo como pastor é você aprender a se relacionar com as pessoas, a ter paciência. Porque eu fico pensando, na área do pastorado, o que deve mais ser difícil é você ter paciência com as pessoas. Sabe o que é mais difícil?
é o mais difícil da vida para todo mundo, é se colocar no lugar do outro. Você, quando está vendendo seus produtos, você tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Cara, esse cara precisa disso, eu vou levar ele por aqui. Não é? Na vida espiritual também. Às vezes a pessoa chega com você com uma necessidade e se você não se colocar no lugar dela, você não consegue ajudá-la de fato. Você dá tipo o médico dá uma receita ali para ele ir embora. Entende? Mas quando você se coloca no lugar dela, fala, se esse cara continuar assim, ele vai estar bem. Não, ele vai se dar muito mal. Você se coloca... Cara, se eu estivesse diante de alguém para me orientar nisso, eu não iria por aí. Aí você tenta ajudar a pessoa a não seguir naquela direção ou a seguir, não desistir. Se a direção for... Acho que esse é o mais importante que a reportagem coloca para você. E outra coisa que ela coloca, ela te ensina a convencer o outro do seu ponto de vista. Que massa. Passar o outro pro seu lado. Sim, isso é incrível, porque as técnicas de vendas que eles ensinam é muito massa, porque primeiro você chega lá cru, você não sabe de nada. Aí eles já colocam lá A entrada é por aqui? de teste aqui, ó. É o seguinte, vocês vão ter que fazer um treinamento comigo aqui agora e eu vou testar vocês têm que vender essa casa pegando fogo. Aí já começa, tem que vender, sei lá, um secador de cabelo no deserto. É muito legal, porque aí você vai começando a usar a criatividade, né? E vai destravando, e quando você vê, aplicando com as técnicas que eles usam, que eles passam pra gente, né? Como, por exemplo, a questão de você falar sobre, por exemplo, como é que eu faço para poder entrar no seu mundo? Eu só preciso falar sobre você. E a gente gosta de falar sobre si, né? Isso é comum. As pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então são coisas que, quando eu pergunto sobre você, você gosta de contar sobre a sua história, porque são coisas que a gente se assimila mais. E no final, quando a pessoa ela já cria uma intimidade, aí já virou amigo. Depois que virou amigo, já era. Aí você pode falar o que for para a pessoa que ela vai receber de uma forma muito melhor. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Tava pensando o seguinte, porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida de vendas é o seguinte, eu tenho objetivos e sonhos, eu não tenho orgulho. Então, assim, na venda, Gabriel, tu se importa quando um cliente paga um sapo pra você? Não. A gente não liga, por quê? Porque no final das contas, a gente vai receber a nossa comissão. Então, assim, a gente aprende... É porque quase não acontece também, né? Não, assim, por Mas exemplo... se acontecesse... Por exemplo, reclamações que a gente tem. Meu médico parou de me atender. Isso é uma reclamação que acontece muito. O médico, do nada, eu não quero mais atender plano de saúde. Fiquei rico, não preciso mais. Se eu cobrar R$1.200 aqui, eu vou atender. Os médicos mais concorridos de Brasília são os mais caros, não são os mais baratos. Então, assim, acontece muito. Só que o cliente liga te pagando um sapo e tal, não sei o que, e tal, não sei o que. E você tá lá, sorrindo por quê? Porque, no final das contas, qual que é o seu objetivo como um vendedor? É ganhar dinheiro. E qual que é o objetivo do pastor? São centenas de objetivos. Só que, por exemplo, quando você aprende a vender na comportagem, eu fico pensando que realmente isso é muito, muito inteligente. A questão da comportagem, por quê? Porque você aprende a lidar com não, você aprende a lidar com falta de educação, é cachorro latindo, não sei o que, tem um monte de coisas. E depois, quando você se torna um pastor, você tá tão acostumado, anestesiado com aquilo que você não se importa mais. Por exemplo... Eu tenho falado muito sobre isso, que um dos maiores problemas que a gente tem nas igrejas são as brigas. As brigas, as pessoas elas não são humildes, elas levam muito pro coração. E Provérbios 6, do 16 ao 19, fala que tem coisas... Eu acho que é essa passagem. Tem coisas que Deus não gosta, odeia, quer derramar sangue inocente, falso testemunho e tal. Mas tem uma coisa que ele não negocia, que ele detesta, que... E deixo bem enfatizado, é briga entre os irmãos, é o causador das brigas. Então assim, e a Bíblia ela não é um sentido figurado, a Bíblia é um sentido literal, até Apocalipse é tudo literal, o que tá escrito ele vai acontecer. Eu conheço um monte de gente que desrespeitou os pais e viveu muito tempo. Cara, eu não conheço nenhum. Inclusive, eu perdi um amigo meu que quando... o Glauber foi meu amigo por muitos anos, a gente foi, sei lá, dos 10 anos até os 21. E a mãe dele sempre falava, não faz isso, não anda com aquilo e tal. Ele morreu em briga, tava em lugares que a mãe falava pra não ir. Filho da Idalista 405, amo o Glauber, espero muito Jesus voltar, a gente se vê, porque, inclusive, tem muita gente que julga, né? Não vai pro céu. Antes do Glauber morrer, um cara que tava na bicicleta, ele falou, eu estava lá na hora, eu estava do lado dele, antes dele morrer, e eu fiz uma oração com ele, ele olhou no meu olho, ele orou comigo antes de morrer. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou ver. Então, assim, se você não honrar seu pai e sua mãe no Senhor, você não vai conseguir viver por muito tempo. Você vai estar em lugares que não era pra você estar, você vai se envolver com pessoas que não era pra se envolver. A Bíblia ela é 100% literal. E quando Deus ele fala que derramar sangue inocente é mais de boa do que briga entre os irmãos, não é que é mais de boa, é menos
O problema é muito pior quando você cria uma briga. E aí o que eu fico pensando? Poxa, por que Deus odeia tantas brigas entre os irmãos? Porque, digamos, o Gabriel vai ser o melhor líder da igreja da 606 da história. Ele vai conseguir trazer centenas de milhares de pessoas pra salvação. Mas aí o Wendel começou a discutir com ele, o Gabriel faz isso, o Gabriel vai lá e desmotiva. Aí ele sai, ou seja, o reino perde centenas de milhares de pessoas por causa de uma picuinha. Ou seja, às vezes dá um tiro na cabeça de alguém, vai matar uma pessoa, a família vai se unir, a igreja vai se unir. Por exemplo, Abel faleceu na nossa igreja, a igreja ficou mais unida durante um tempo. Então, assim, às vezes a consequência espiritual de uma briga é muito pior do que um tiro numa cabeça. Então, assim, a questão da comportagem, você vai se anestesiando ao ouvir sapos de pessoas e depois você nem se importa mais. Gabriel, no começo aqui do trabalho, às vezes ele ficava nervoso. Caramba, calma, isso é normal. Normal. Aí hoje em dia, pode acontecer o problema que for. Fechou um contrato de tantos mil. Caiu a venda. Não tem problema, porque você vai se anestesiando. A questão da comportagem vai te anestesiando, pessoas mal educadas, pessoas que vão bater na sua porta. Vai te preparando, né? Você tá lá explicando tudo pro cara, e daqui a pouco chega a mulher, não, isso aí não presta não, tal. Aí depois você se torna um pastor, e você tá lá, tal, todos os irmãos brigando, tal, aí você fica lá. Tá bom, agora vamos resolver? Então, assim, é aprender a ter bom senso, aprender a lidar com pessoas. Sabe o que é interessante? Derramar sangue inocente é um negócio horrível. Foi assim que mataram Jesus. Sim. Mas você brigar com o irmão, o provérbio colocou acima. Por quê? Porque, cara, Deus, ele funciona de duas maneiras, né? Com o ser humano. Você tem a presença de Deus no convívio com ele e no convívio com os irmãos. Você quebra o convívio com os irmãos, você quebra o relacionamento com Deus. Eu costumo falar que Deus, quando mandou os discípulos tratarem-se como irmãos, ele estava de maldade. Por quê? Irmão briga pra caramba. Caim matou Abel. Os irmãos do Zé venderam ele. Isaú e Jacó. Isaú e Jacó. Os irmãos de Davi. Você entende? Sim. E outra coisa, irmão você não escolhe. Caramba! Verdade. Irmão você não escolhe. Não, irmão você não escolhe. Não adianta falar, eu gosto mais dele que você. Se está no plano de Deus, quer ir para o céu, irmão, você não escolhe. Já era. Quem escolhe é o pai. E não é um sentido figurativo, é realmente literal. Literal, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como... não tem como, vou reformular minha pergunta. Quando a Bíblia fala que se eu não estou bem com meu irmão, Deus nem vai aceitar os meus dízimos e as minhas ofertas, é no sentido literal? Porque o que eu fico pensando? A Bíblia fala que se você não dizima, você está roubando a Deus. Uhum. E se você está brigado com seu irmão, Deus não aceita o seu dízimo. Logo, se você está brigado com seu irmão, você está roubando a Deus. Deixa se você for levar por esse ponto. Deixa eu explicar de outra maneira para você. Uhum. É que a minha maneira não foi muito inteligente. Não, eu vou tentar de outra maneira. Você lembra no Pentecostes? Os discípulos vinham brigando. Jesus deu uma ordem. Fica junto aí, orando, 50 dias. Os caras ficaram juntos. Resolveram todas as tretas. O Espírito foi derramado. Treta com o irmão atrapalha a atuação do Espírito de Deus. Te separa de Deus. Por quê? Vamos lá. Faz todo sentido. Por quê? Por quê? Uma mulher tem 2 filhos. Qual que ela gosta mais? Dos dois? Qual que ela quer que mate o outro, que brigue? Nenhum. Você entende? Deus... Cara, você tá brigando com a imagem semelhante de Deus, cara. É engraçado que, por exemplo, imagina só. Por mais que o seu... Qual é o nome dos seus 2 filhos? Pedro e André. Quem é o mais folgado? É o André. É o André é mais folgado. Digamos que o André, ele é o mais velho, né? O mais novo. Mais novo. O mais novo sempre é mais abusado. É verdade. Pior que é. Pior que é. Seu irmão é abusado, viu? Meu irmão é. E o Davizinho E o também é abusadinho. É abusadinho. Imagina se o menos abusado, vamos chamar assim, ele desse um motivo muito grande pro mais abusado. E ele fosse lá e matasse ele. Mas assim, deu um motivo mesmo. Foi lá e pegou a namorada do outro. Pô, deu um motivo, foi lá e matou. Ou, sei lá, ou porque deu um soco. Sei lá, motivos pequenos ou motivos grandes. Qual das situações você ficaria feliz? Nenhuma. Não existe. Não existe. Então assim, por poucos motivos ou por motivos significativos, por exemplo, mas pai, ele tentou me matar. Aí eu fui lá e matei ele. Eu tô justificando. Não tem como você ficar feliz. Então assim,
a pessoa mais importante do mundo é Deus. A gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Será que a pessoa mais importante do mundo é Deus? Quem é mais importante? Você ou Jesus? Jesus. Mas ele morreu, Deus deu ele para morrer por você. Sim, Deus trocou Jesus por você. pesado. Caramba. Jesus é nosso irmão, ele tem a mesma importância que a gente pra Deus? Ele foi, na verdade, você Assim. tem mais, porque ele arriscou tudo, jogou Jesus lá, ó, o universo todo por tua causa. Agora eu pego e vou lá e te... Bom, que isso, cara? Te mato, te dou um tapa, te desprezo. Pesado. Tudo que E tem Jesus fez foi por você. E tem gente que fala bem assim, por exemplo, Êxodo 22:2. Mas a Bíblia fala que não derramar sangue, tipo assim, se você, por exemplo, numa situação, uma pessoa veio pra me matar, um assaltante veio pra me matar, eu fui lá e matei ele. Eu não vou ser julgado pelo sangue dele, por quê? Porque foi uma legítima defesa. Mas quando a Bíblia fala sangue inocente, é quando não há um motivo que esteja interferindo na sua integridade física. Tipo assim, não vai te matar. Agora, por exemplo, mas eu não gosto dele porque ele foi lá e mexeu com a minha mulher, ou porque não sei o quê. Não é pra você virar amigo dele, mas não é motivo pra você fazer uma merda. Mas aí entra novamente. Quando a gente está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Beleza? Então vamos lá. Jesus morreu por mim, certo? Por causa dos meus pecados. Então, eu sou responsável pela morte do Filho de Deus. Quando eu tenho essa consciência que foi por mim, qualquer coisa que você me faça é menor do que o que eu fiz. Eu ainda estou devendo para Deus. Pesado. Por isso que Paulo fala, né, que toda justiça que a gente fizer não passa de trapo de imundícia, Sim. né? Pode ser a melhor coisa do mundo, pode ter salvado 1 milhão de pessoas que vai ser como se não passasse disso. Ou seja, os irmãos que a gente tem raiva... No meu caso não, porque da igreja eu não tenho raiva de ninguém, de verdade. Tipo, sou bem... Assim, tem situações que eu tenho ódio, e quando eu digo ódio é por saber, por exemplo, aquele cara ali já foi um pedófilo. Ou não sei. Aquele cara ali já espancou uma mulher. Isso daí são coisas que, cara, pra alguém tirar isso do meu coração é difícil. Eu acho que nem de Deus sai muito bem, né? Não. Ele perdoa se o cara abandonar, mas o que ele fez, né? Sim, não. Aí são coisas pesadas, porque daí tá até mesmo atingindo a possível integridade de outras pessoas. Sim. Mas, porque o fulano de tal saiu falando mal de mim pra todo mundo. O que tem, velho? É igual, por exemplo, se eu te chamo de... você é obeso, você é muito gordo, nossa, é obeso. Você vai se importar? Não, porque você não é. Então, assim, a única forma que eu tenho de te prejudicar é se eu falar uma coisa que realmente você é, e se você não tem por que você se ofender. É igual, por exemplo, você falar, nossa, o Derek fala palavrão demais, mas, cara, o Derek fala muito palavrão. Não tem como eu me ofender porque eu falo. E se eu não falo, não tem por que eu me ofender. Então, assim... São pouquíssimos motivos que realmente a gente teria o porquê ter uma briga com o irmão. Não são motivos. Se ele falou uma coisa verdade, eu não vou brigar porque é verdade. A culpa é minha. E se ele falar uma coisa que é mentira, não vou brigar porque é mentira. Sim. E a justiça, ela sempre vai ser feita. Tudo sempre vai... A vida sempre mostra quem tá certo e quem tá errado. Às vezes você pode sofrer alguma injustiça por pouco tempo, mas a verdade, ela sempre vai vir. Então, assim, eu vejo que 99,99% de todos os problemas que a nossa igreja já teve, porque hoje a nossa igreja tem muitas brigas, pastor. Eu tô conversando muito com o Gabriel, muito com a galera, eu falo, cara, a gente tem que ficar de boa. Por exemplo, tem gente que fala, Derek, mas é fácil falar quando não é você. Cara, por exemplo, primeira vez que eu fui pra comissão, eu sei todo mundo que levou pra comissão, e eles estavam certos. Eles estavam certos. E na segunda, em todas as situações, eles estavam certos. Mas é porque que não conversou comigo? Deixa pra lá, velho, deixa pra lá. Sabe o que acontece? Eu, uma vez... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Queria minhas coisas, pobre, eu fui atrás. Uhum. Um dia eu fiquei doente. Aí não fui trabalhar, fiquei em casa. Estou sentado ali vendo televisão. Meu irmão mais novo chega. Ele é mais novo que eu, uns 4 anos, 5 anos. Mas o bicho é forte. Parrudão. Ele chega, vai na televisão, troca de... Sabe que trocava assim naquela época? Sim. Trocava assim. Eu lembro. Já brincaram disso? Aham. Ele vai e muda. Eu falo assim... O que aconteceu? Agora é a hora do meu desenho. Antigamente, para você ver um desenho, você tinha que estar lá no horário. Né? Dragon Ball Z, filho. Tinha que estar lá no horário, sentar, porque não repetia. Não repetia. Ele chegou, eu tenho um desenho que eu vejo aí, mas ele não falou nada, não pediu desculpa, licença, nada. Eu olhei assim, fui lá e botei de volta. Eu tava vendo, não tinha importância nenhuma. E ele, não, eu vejo todo dia. Eu falei, tá louco, mano, você entra aqui, não pede para trocar, lá que você é mal educado, mano.
Esse moleque foi na cozinha, pegou uma faca. Eita, poxa! E veio com a faca na mão. Eu sou 4 anos mais velho, a gente era bem mais novo, né? Quando ele veio com a faca na mão, eu peguei a mão dele, dei uma virada, dei uma esfrega. Minha mãe vem e vê a gente brigando. Eu tomando a faca dele. Minha mãe fala assim, o que estão fazendo? Se vocês se matam, o que eu vou falar pro pai de vocês? Cara, eu tenho um amor tão grande pelo meu pai, que desde aquele dia eu nunca mais briguei com meu irmão. Nunca. Porque você tava pensando no pai. Falei, cara, se eu matar esse moleque, ou ele me matar, o que vai ser do meu pai, mano? Entende? Você ia matar ele. Cara, ia matar meu pai, o cara que eu amo. Eu nunca mais briguei com meu irmão. A gente se ama. Pra vida espiritual, a gente tem que fazer, cara, se eu machucar o Derek, cara, cara, como que o pai vai se sentir? Caramba, é muito massa você começar a enxergar desse jeito. E é desse jeito. Por exemplo, Gabriel, quem é a pessoa que você mais ama? Minha mãe. Sua mãe. Poxa, se você fizer tal parada, você vai fazer sua mãe... Cara, você já viu sua mãe chorando, né? Eu me lembro uma vez que o Gabriel falou, caramba, poxa, minha mãe não tá bem, aconteceu tal parada, não sei o que e tal. E o Gabriel pesado, tipo assim, tristão e tal. Aí, tipo assim, por quê? Porque quando acontece alguma coisa de ruim na vida do Gabriel, tanto faz. Aconteceu alguma coisa na minha vida. Mas, por exemplo, eu lembro das vezes da minha mãe chorando. Então, assim, uma pessoa me xingar, não ligo. Uma pessoa xingar minha mãe é diferente. Então, você pensar que todas as vezes que você brigar com seu irmão, tendo motivos ou não, você vai fazer sua mãe chorar. E não é legal. Agora, quem dirá Deus? Porque eu vi até o Cláudio Duarte, um pastor, eu não sei de qual igreja que ele é, e ele fala, né? O casal, eles brigam, tal, não sei o que, aí chega o marido e fala pra Deus, essa mulher, não sei o que, tal, não sei o que, e a mulher falando mal do marido. Aí depois o Cláudio Duarte falou assim, mal ele sabe que a mulher dele, que ele tá xingando, não é a mulher dele, ele tá xingando a filha dele. Ou seja, ele é genro, ele é genro de Deus, ele é cunhado dele mesmo, então, tipo assim... toda vez que você tá xingando alguém, você tá xingando o seu irmão, você tá xingando o filho da pessoa que você mais deveria amar. E todas as vezes que você tá fazendo isso, é como se fosse um assassinato. Quem odeia seu irmão é assassino. E quem mata, tá descumprindo um mandamento. Uhum. E Tiago não sei o que, fala que se você quebra um mandamento, você é culpado por todos. Logo, quem não cumpre com os mandamentos, não é digno de Deus, aí lasca. Cara... Já era. A gente não pode errar nisso. Uhum. A gente não pode errar. Tem a questão da perseverança. É por isso que eu falei aquela brincadeira no início. Deus, quando mandou os discípulos chamarem-se de irmãos, ele estava de maldade. A gente precisa resolver isso. Senão, o relacionamento com Deus, ele não é visto assim. Ele é visto assim. Ele é visto na horizontal. Quebrou aqui não tem nada. Quer ver? Casais com problemas entre eles têm um grande problema espiritual. Se não tem, eles virão a ter. Porque briga, quebra o relacionamento com Deus. Não funciona. Sim. Né? Isso tem que ser claro na nossa vida. Né? Por isso que é tão importante a gente amar o irmão. Sim. Ou até suportar, né? Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Falaram amar, mas chegou um ponto. Gente, não dá mais pra amar, não. Vamos só suportar que suportar já é bom. Já tá o suficiente. Tem gente que é complicado pra amar. Sim. Né? Mas dá pra amar qualquer pessoa. Sim. Como o Gabriel agora que tá nesse mercado de vendas, e o moleque realmente ficou muito bom nisso, tipo, a gente aprende a não... Eu falo pro Gabriel, eu consigo fazer amizade com qualquer pessoa. A pessoa pra tentar me tirar do sério, ela não vai ter capacidade, porque eu tô bom nisso. Eu tô bom em conseguir aturar. A gente foi comer sushi, 99,99% de todas as pessoas que você imaginar que existem teriam xingado aquela mulher naquele dia do sushi. Xingado exagero, né? Mas pelo menos fazendo a cara feia e tal. E na minha cabeça eu já entro. Eu vou virar o melhor amigo dessa mulher. Eu já tenho isso na minha cabeça. Foi uma atendente que, quando a gente foi falar com ela, assim, pedindo uma informação besta, nossa, o que é isso? Tá escrito aí. Começou... Aí ela começou, tipo, a dar umas patadas. E era caro o lugar que a gente tava, pô. Sério? Era caro o lugar que a gente tava. Era o melhor sushi que tinha em Águas Claras. Uhum. Só que o que eu falo pra todo mundo, mano, imagina só. Você tem um produto bom, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, quando acontece uma coisa, eu já tenho isso na minha cabeça, eu vou resolver. Então, assim, por exemplo, aqui na minha empresa, eu sou até infantil num ponto. Uma vez, uma pessoa da minha empresa tava com um problema com outra pessoa. Aí ela chegou e falou e tal, e outra pessoa chegou e falou. Eu juntei os dois e falei, seguinte, aqui vocês não têm opção, vocês têm que ser amiguinhos.
Aqui, ou é amigo, ou todo mundo aqui é amigo, ou não é nada. Aqui não, eu não aceito briga na minha empresa. Eu não aceito. Se eu vejo que alguém tá fazendo algum tipo de coisa que pode causar uma briga, eu corto na raiz. Não vai ter briga na empresa, não vai ter falta de respeito, não vai ter compensa, não vai ter nada. Tem que ter esse relacionamento amigável. Poxa, aqui eu acho muito legal de trabalhar. Por quê? Porque todo mundo é de boa, aquela vibe e tal, não sei o quê. Porque uma fruta podre apodrece o cesto inteiro. E às vezes uma pessoa, ela não acha que ela é podre, mas ela pode se tornar, ela tá se tornando. E o que eu aprendi? A gente não tem que tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratada. A gente tem que tratar as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, da forma que ela precisa ser tratada. Precisa. Não necessariamente do que ela merece. Que às vezes algumas pessoas merecem o quê? Que você vire as costas pra ela. Mas, por exemplo, eu fico pensando, eu já tenho algumas teorias. Eu aprendi com a minha vivência de vendedor o seguinte, por exemplo, quando uma pessoa é literalmente babaca comigo, eu já começo a imaginar. O marido dela deve ter traído, ela deve ter tido. O filho dela tá com algum problema mental, ela deve ter batido o carro e não consegue pagar. Alguma coisa aconteceu pra ela ser tão ignorante. São tantas coisas que podem ter acontecido, né? Sim. Que a gente não se coloca no lugar da pessoa pra imaginar isso. Porque, por exemplo, Gabriel, se chega uma pessoa aqui e começa a falar um monte de merda pra gente, a gente vai revidar? Vamos levar num contexto. Digamos que um cara chegou e começou a falar um monte de porcaria pra você. Mas você sabe que ontem o filho dele morreu. Qual que é a chance de você bater a boca com ele? Ninguém no mundo vai desrespeitar um luto, a não ser que seja um alienígena. Eu nem considero como ser humano. Porque eu sempre entendi que todo mundo respeita o luto. Até quando um traficante morre, um cara que acaba com a vida de um monte de gente morre... ninguém, tipo, vai falar pra mim, quem mandou, não sei o que. Existem, né? Existem lunáticos, como você falou. Mas as pessoas respeitam. Então, assim, aprenda a criar histórias na sua cabeça pra você aprender a ter empatia com as pessoas. Naquele dia do sushi, na minha cabeça eu já falei, eu vou virar amigo dessa mulher. Comecei a me fazer de besta. Aí o Gabriel já começou a se fazer de besta, por quê? Porque o moleque também aprendeu a jogar o jogo, tipo assim. Aí a gente começa, daqui a pouco a gente virou amigão, fazendo piada, brincando e tal. É assim que deve ser. Então assim, quando uma pessoa é mal educada com você, eu duvido uma pessoa continuar sendo mal educada com você, se você for educado com ela, não tem como. Por exemplo, eu chego porque o ser humano é o seguinte... Eu vou pra te cumprimentar, você fizer uma cara feia pra mim? Ah, nossa, mal educado e tal, não sei o quê. Eu duvido se você vai ter capacidade de continuar fazendo cara feia pra mim se eu continuar sendo educado com você por várias vezes. Ninguém resiste à educação, ninguém resiste à humildade, ninguém resiste ao perdão. Se você chegar e cuspir na minha cara, ô pastor, me perdoa, sem sacanagem, me desculpa, tá? Ah, Derek, sai daqui. Não, pastor, de boa, tal, vou respeitar depois. Oi, pastor, bom dia, tal. Por exemplo, teve um local que... Enfim, só pra não deixar claro quem era. Uma pessoa era muito mal educada na recepção. Sempre era muito mal educada na recepção. E todo mundo fala, nossa, que cara mal educado, cara mal educado. Eu falei, comigo não vai ser. Foi a primeira vez? Mal educado. Segunda vez, mal educado. Terceira vez, eu trouxe um lanche pro cara. Já era. Já era, irmão. Por quê? O cara pensa, eu fui mal educado com esse cara a primeira vez. A segunda vez, agora ele trouxe um lanche. Esse cara não vai desistir. Eu vou ter que ser educado com ele, senão vai ser pior. Tem pessoas, eu assisti isso num desenho que é o Midnight Gospel, explicando como é que funciona o cérebro das pessoas. Às vezes, algumas pessoas elas estão tão traumatizadas com porcarias que aconteceram na vida delas, pode ter sido um abuso infantil, um espancamento, uma ameaça, algum tipo de intimidação, que acontece a mesma coisa com os cachorros. Tem cachorros na rua que já apanharam tanto que mesmo que você chegue, foi no Midnight Gospel, que mesmo que você chega dando comida, ele vai te morder. Mas por quê? Porque ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é aquilo. Mas já viu aqueles vídeos de cachorrinhos que, tipo assim, aí depois o policial, o bombeiro começa a dar carinho nele, tá? Daqui a pouco ele muda. Todo mundo muda. Ninguém consegue resistir ao amor. Não tem ninguém. Impossível. Verdade. É a única linguagem universal que existe no mundo é o amor. Então, assim... resistir. Vamos resistir. Ah, uma pessoa foi completamente estúpido com você. Chama ela pro seu aniversário. Manda um presente pra ela. Até Provérbios fala que se você dá um presente pra alguém, você consegue resolver um problema. Então, dá um presente pra... Ah, mas aí você vai estar puxando o saco. Irmão, eu fico pensando, a gente faz tanta porcaria na nossa vida, tipo assim, é mal educado com alguém, xinga alguém no trânsito, isso aqui e tal. E sempre Jesus tá abençoando a gente diariamente. Se a gente for levar isso como, então Jesus puxa teu saco, Derek, porque você faz um monte de coisa errada e mesmo assim ele fica te agradando, ele te dá oxigênio, ele te dá comida, ele te dá tudo. Jesus tá puxando seu saco. Não, isso é amor. Então assim, às vezes, a não ser que você esteja, eu tô fazendo isso por interesse, aí você já tá sendo um hipócrita, mas eu tô falando, tipo assim, no interesse espiritual não existe, é amor. Então, qual que é a pessoa que mais te odeia, Derek? É aquela? É aquela ali que eu vou me esforçar pra ser amigo. Não posso ter orgulho. Irmão, deixa eu te falar. Tem aquele vídeo da corda, não sei se você já viu da corda, que fala, isso daqui é a nossa vida e o céu é uma infinidade. Então, assim, eu não vou arriscar. É o vídeo mais incrível que eu já vi explicando sobre salvação. Você sabe qual que é o vídeo, né, Gabriel? Da corda. Não sei, não. É incrível. É incrível. Então, assim, eu não vou arriscar
a possibilidade de perder minha salvação por causa de briga com o irmão. Eu não vou. É claro que tem pessoas que às vezes, pelas circunstâncias da vida, é igual o Abraão e... Que um foi para um lado, o outro foi pro outro. Foi Abraão, não. Foi... Abraão e o sobrinho, Ló? Isso, Abraão e Ló. Você vai para um lado, eu vou pro outro. Se você for pra... Tem situações que vai ter que acontecer isso, mas depois que eles se encontram, tá de boa. Tipo assim, você continua lá, eu aqui, tá, mas tá de boa. Mas tem que ter amor. Tem que ter amor. Agora, vamos lá. Por que os irmãos brigam? Deus criou o homem. E ele não criou um bebê. Ele não criou um adolescente. Ele criou um homem maduro, adulto e uma mulher. As pessoas brigam porque elas são infantis. Deus ama a criança, mas ele ama a criança pequena. O negócio é que há adultos que eles têm uma criança... Já viu uma criança que ela briga por tudo, faz pirraça, puxa o cabelo da coleguinha por causa de um negócio? Então, são adultos que têm uma criança muito grande. Eles são imaturos. Eles têm que diminuir essa criança. Foi o que vocês fizeram ao lidar com os clientes. Vocês diminuíram a sensibilidade, diminuíram a criança e passaram a viver como adultos. O problema da igreja é que as pessoas chegam lá com uma criança mimada muito grande. Ah, né? Mas é porque... A maturidade vai fazer isso daí. Outros, não. Né? Quando a Bíblia fala que nós, para herdarmos o reino dos céus, precisamos ser igual crianças, é porque... Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu tava lá e, tipo assim, isso foi muito engraçado. Por quê? Porque eu não convivo muito com crianças. Eu convivia muito com os meus sobrinhos quando eles moravam aqui. Eu tava lá na casa da Daphne e o Theo pegou uma faca pra cortar um bolo. Você não pode deixar uma faca na mão de uma criança de 5 anos. Aí eu falei, Theo, me dá a faca aqui. Ele, não, mas eu já sei cortar. Eu falei, Theo, dá a faca pro tio, porque você vai se machucar. Ele, eu não vou dar a faca. Eu falei, Theo. Aí eu fui lá e peguei a faca da mão dele. Eu não vou deixar o moleque correndo com a faca na mão. Tem a Aninha e tal. Não, seria imprudência da minha parte. Eu peguei a faca da mão dele. Quando eu peguei a faca da mão dele, ele olhou, tio Derek, eu não gosto mais de você. Eu não quero mais saber. E saiu pé da vida comigo e tal. E eu fiquei com raiva dele. Eu na minha cabeça. Tipo assim, olha o tanto que eu fui infantil. Assim, já mudou, né? A chave já virou. Tipo... Aí eu fiquei com raiva do moleque. Caraca, mano, eu tô protegendo o moleque. Só que a criança não entende. Tô protegendo o moleque tá me pagando, sabe, falou um monte de coisa. Aí daqui a pouco minha irmã chegou. O que foi? Então, porque o tio Derek não sei o que. Eu falei, brother, ele tava com a faca na mão. Aí ela, Theo, eu já falei que você não pode brincar com a faca. O tio Derek fez, eu não quero saber do tio Derek, não sei o que, não sei o que e tal. Beleza. E eu fiquei pé da vida com o Theo. Eu fiquei brabo mesmo, igual um adulto. Tipo assim, então vá pra lá então, moleque. Aí daqui a pouco, sei lá, tipo assim, 5 minutos depois, eu tô sentado lá na escada, ele chegou, pulou nas minhas costas e falou, tio Derek, vamos brincar. Oxi, e eu tava com raiva dele. E eu fiquei, tipo assim... Não, aí na mesma hora, tipo assim, eu olhei assim pra ele, e ele não lembrava mais daquilo. Eu fiquei, meu Deus, é o tanto que eu sou retardado, o tanto que eu sou infantil, imaturo. Uma criança mimada. Uma criança mimada. Aí depois eu entendi, é isso que a gente tem que ser espiritualmente. Ah, Derek, mas ontem... A Maria lá da igreja falou que você é um irresponsável, que você fez isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que tal. Caraca, velho. Pô, eu acho que eu sou irresponsável mesmo, hein? Porque pra pessoa chegar ao ponto de falar que eu sou, é porque eu devo ser. Ô, Maria, desculpa, tal, não sei. Pede desculpa, abaixa a cabeça, abaixa a bola. O que você prefere? Vou dar um exemplo. O que você prefere? Eu vou dar um exemplo pior. Você sabe o que é roleta russa? Você pega um revólver, tem de 5, de 6, de 7 câmeras. Você coloca uma munição, fecha, roda, você roda, fecha e atira. Se eu te desse 10 mil reais, você teria coragem de arriscar uma roleta russa na sua cabeça? É doido. Mas por 1 milhão. Não. 10 milhões. Nada. 1 bilhão. Ixi. Mas ali a gente tá falando de 20, 15% de chance de dar. A chance é muito pouca. Brigar com o irmão é roleta russa. Só que na verdade eu acho que é uma roleta russa com todas as munições lá dentro. E você tem que torcer. Só tem como dar errado. Só tem como dar errado. E só tem como não dar merda se Deus for extremamente misericordioso. Ele é. Só que tudo tem limite. E a gente pode perder a nossa salvação por causa disso. Eu falo pro Gabriel, 2 coisas que a gente precisa fazer na nossa igreja. Levar mais pessoas, porque foi o que Jesus fez. Jesus fazia Jesus fazia lançamentos. Ó, vai ter um evento, tá? E começa a chamar o Sermão da Montanha, foi um lançamento. Ele chama pessoas e tal. Então, tipo assim, primeira coisa, Jesus ele ensinou que a gente tem que trazer pessoas. Depois, perdoar pessoas, conviver com pessoas, amar. Porque naquela época as pessoas eram animais. Hoje as pessoas são mais sociáveis, por quê? Porque elas têm medo de serem canceladas, elas têm medo de serem presas. Não vou ofender aquela pessoa, eu tô com raiva daquela pessoa e eu vou destruir o psicológico dela porque ela é obesa ou porque
tem tal. Hoje o ser humano já não faz muito por medo do cancelamento. Antigamente não tinha isso, as pessoas eram realmente estúpidas, sabe? E tipo assim, Jesus, não, gente, não é assim, não, é amor. É assim, se alguém dá um tapa na sua cara, você vira. Ninguém entendeu quando Jesus falou aquilo. Ninguém tem. Como assim? É olho por olho, dente por dente. Não, calma, é diferente. Eu vim foi pra fazer coisas novas. Então, assim, com o mesmo exemplo que eu penso que Jesus. O que Jesus fazia? Perdoava, trazia pessoas, amava. Fariseu, poucas ideias. Tipo assim, você não vai ficar. Não, foca no que é importante. Porque. Mas aquela pessoa ali é difícil, não perde energia com aquela pessoa que tá. Deixa, vai chegar o momento dela que ela vai trabalhando também. Mas assim, Jesus ensinou várias coisas que a gente tem que fazer. Mas eu penso que dois ministérios muito importantes que a gente tem na nossa igreja. Primeiro é o amor e depois é trazer pessoas. Por quê? Porque quando você trabalha pra Deus, automaticamente já tá fazendo bem pra você. Então, assim, a melhor forma de você aprender é você ensinar. A melhor forma de você ficar perto de Jesus é você levar pessoas pra Jesus. A melhor forma de você ser perdoado, na verdade, a única forma de você ser perdoado é você perdoar. Se você não perdoa seu irmão, Deus não vai te perdoar. Se você estiver cheio de pecado na balança, irmão, na hora que chegar lá, você não precisa nem vir aqui pro julgamento, não. Já sei que isso aí se perdeu, tchau. Não tem como pra gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Pra gente ser amado, a gente precisa amar. Pra gente não sair da igreja, a gente precisa trazer pessoas pra igreja. Porque imagina só a responsabilidade. Se eu sair da igreja, quantas pessoas que eu já levei pra igreja? Nenhuma. Quando eu sair da igreja, quantas pessoas vão atrás de mim? Talvez nenhuma. Não, Derek, mas muita gente gosta de você. Talvez nenhuma. Só que imagina só. Luiz Gonçalves saiu da igreja. Irmão, todo dia vai ter alguém na porta dele. Bora. Oxe, tá louco, Luiz. Você me levou pra igreja. Não, você não vai não. Você não vai não. Aí chega o pastor Isaías. Você já batizou quantas pessoas, pastor? Não dá pra contar. Não sei não. Não dá pra contar. Mas imagina só, pastor Isaías. Agora eu vou lá pro Rio de Janeiro. Vou começar a fazer um monte de coisa. Larguei a igreja, eu larguei Deus, agora eu vou viver uma bagaceira. Você não vai ter capacidade, irmão, porque vão transformar sua vida no inferno até você voltar. Então você vai, ou eu volto por bem ou eu volto por mal, porque eles não vão me deixar em paz. Porque a pessoa que você levou pra Cristo, ela não vai te deixar em paz. Então assim, pessoas que levam pessoas pra Cristo, não tem como elas se perderem. Por quê? Porque as pessoas vão realmente ficar atrás delas. Não, e outra coisa, você pega alguém com a vida destruída, ou às vezes com o emocional destruído, e você apresenta Jesus para ela, e você vê essa pessoa sendo transformada. A transformação que você assistiu é um testemunho. Sim. E ela é sua também. Você olha assim e fala, cara, o poder de Deus existe mesmo. Olha isso aí. Eu batizei um gerente da Boca de Fumo uma vez no Rio de Janeiro. Caramba, que massa. Cara, batizei o cara, entendeu? O moleque chegava lá e não ia sozinho não, ele ia uns 10, 15 com ele. Esse negócio azul, que as bolinha plástica no cabelo, ele ia. E, cara, eu vi o moleque, o caminho a transformação dele. Caramba, que top. Então, que massa. Eu batizei um pastor da Assembleia de Deus de 20 anos de Assembleia. Caramba. O cara deixar o ministério dele, porque Jesus é importante, a palavra é importante. Eu falei assim, cara, eu não posso deixar o meu, mano. Se você como que eu vou deixar o meu? Se um você cara com não 20 quiser... anos para abraçar o que a palavra diz, como que eu vou deixar o meu? Não tem como. Não tem como. É uma responsabilidade muito grande. Por exemplo... Isso me fortalece. A pessoa que transformou minha vida financeira foi Agnaldo, meu antigo chefe, e se eu visse ele 10 vezes por dia, eu ia agradecer ele 10 vezes por dia, porque a minha vida era uma e se tornou outra. Imagina só se o Agnaldo chegasse, Gabriel... eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais vender, e começasse a ficar pobre, começasse a passar necessidade. O que você acha que ia fazer? Não deixa o Agnaldo, não tem como. Não tem como, é impossível. Ele, de um jeito ou de outro, ele ia ser bem sucedido, nem que eu obrigasse ele. Se a gente não quer perder a nossa salvação e não quer ter o risco de cair, é só começar a levar pessoas pro reino. Por quê? Porque quando você se sentir, tô desanimado, irmão, as pessoas vão te animar. Agora, eu faço um acréscimo nisso daí. Uhum. A gente precisa ter um relacionamento vivo com Jesus. Sim. Senão diário mesmo. Você não leva ninguém. E não vai. O que faz a gente querer testemunhar é o amor de Deus. Você disse que o amor é irresistível. Sim. Jesus é a maior prova de amor de Deus. Deus pintou um quadro mostrando o seu amor. A tela foi a cruz, a tinta foi o filho dele. Botou no alto e falou assim, eu amo a humanidade. Isso nos impressiona. Paulo fala assim, alguém poderia se dispor a morrer por um bom. Mas Jesus deu a vida por nós, sendo a gente ainda
pecador, amando o pecado. Isso é impressionante. Então, é o amor de Jesus que nos enche de desejo de falar. Tem que ser por isso. O que acontece hoje com a nossa sociedade, nós não valorizamos tanto o que Jesus fez por nós. Sim. Por isso testemunhamos pouco. Eu vi uma história, eu não sei se você já viu, já ouviu falar sobre essa história, mas é uma história que dá um exemplo perfeito. Eu gosto muito de contar histórias, eu até falo pro Gabriel, a gente tem que dar exemplos, por quê? Porque com exemplos as pessoas conseguem entender. Por exemplo, se chega alguém com um intelecto bem mais, assim, poxa, eu entendo muito sobre medicina e vai me explicar alguma coisa, porque o neurônio e tal, isso aqui, talvez eu não entenda, mas ele começa a dar um exemplo. Ó, imagina que existe um tobogã, aí vai ter um monte de coisa, aí a gente consegue entender. Jesus, ele foi inteligente. Essas pessoas, elas não vão conseguir entender, então eu vou ter que desenhar. Eu vou ter que contar histórias. Falar na linguagem das pessoas também, né? Por exemplo, Jesus morreu por você e tal. Tá. A história que eu imaginei foi o seguinte, que eu ouvi uma vez foi o seguinte, eu não sou muito bom pra contar história, mas impactou muito a minha vida, eu nunca esqueci. Eu não sei se era um pastor, um cara foi pregar lá na igreja, era no barracão ainda, se eu não me engano, e ele falou assim, cara, imagina só. Imagina que tem uma aldeia não, uma cidade pequena com umas 1000 pessoas. E essas 1000 pessoas, a galera só faz merda. Só faz merda, briga, mata, rouba, é um povo perdidão. Que realmente só faz atrocidades do que você já viu de ruim, muito pior. E essas pessoas do nada, elas tiveram uma doença que contaminou todo mundo. E ali todo mundo vai morrer, e ali é todo mundo ruim. Ali é todo mundo ruim. Ali é só, gente, o pior de todos era o pior traficante do Rio de Janeiro. Um traficante de pedra, que pra mim eu acho que é a pior de todas. Aí descobrem, os médicos começam a fazer alguns experimentos e descobrem que, cara, olha só, tem um sangue que tem um fenotipo que se a gente pegar esse sangue, a gente consegue fazer um antídoto e a gente consegue salvar aquelas 1000 pessoas. Aí o médico vai lá e começa a fazer não sei o que tal, descobre, cara, tem aquela criança ali, ela tem. E a mãe, ela fica tipo assim, pô, os médicos, os cientistas, eles chegam naquela mãe e falam, olha, seu filho, ele tem um negócio no sangue diferente, é um fenotipo diferente, que se a gente pegar o sangue dele, a gente consegue salvar a vida de todo mundo. Aí a mãe, não, tranquilo, tá ali, só que é o sangue todo. É o sangue todo. Aí a mãe começa a chorar e entrar em desespero. Mãezinha, seu filho é eles são 1000 pessoas. São 1000 mães, não, são 500 mães que vão morrer. Imagina, mãezinha, pensa nas pessoas e tal, e a mãe resiste e tal, tá bom. Aí chora, entra em depressão, tenta se matar, sofre tudo e tal. Pega uma criança, mata a criança, pega o sangue dela e faz vacina pra cidade inteira e vacina todo mundo. Aí, no dia seguinte, a cidade combina de fazer uma festa pra poder comemorar a morte da criança, tipo assim, homenagear a criança que morreu pra poder salvar a vida de todo mundo. E no dia seguinte ninguém vai. Imagina como é que ficaria a mãe. Meu filho morreu pra poder salvar a vida de 1000 pessoas e ninguém veio aqui pra me agradecer. É a mesma coisa de Jesus. Jesus, ele tava lá no céu de boa, tranquilo, perfeito, não sentia dor, não sentia nada. Ele desceu pra cá, morreu por nós pra nos salvar. Foi o maior sofrimento de todos, porque ele chegou ao ponto de transpirar sangue. E isso é real. Tem pessoas que, às vezes, num nervosismo tão grande, o nível de estresse e cortisol lá em cima tão grande, que elas chegam a transpirar sangue. Tem que ser muito grande. Agora, imagina, todos os pecados, e não é num sentido figurativo, eu acho que realmente, tipo assim, Deus deve ter sentido todos os pecados, o peso do pecado. Porque imagina só, por exemplo, imagina se você bebe pra caramba, tá, puf, você atropelou 5 crianças, você matou 5 crianças, como é que ficaria o seu psicológico no dia seguinte? O Santos Dumont inventou o avião, ele se suicidou por quê? Porque ele ficou com peso na consciência, porque pessoas estavam usando o avião pra matar, e ele nem teve culpa. O peso do pecado, por exemplo, Judas, quando ele sentiu a coisa que ele fez, ele se matou porque ele queria acabar com aquela dor. Quando a pessoa se mata, é porque ela quer acabar com aquela dor que é tão pesada que é impossível ela conseguir continuar suportando aquilo. Imagina o peso que Jesus sentiu do pecado da humanidade. E mesmo assim ele morrer por a gente, e depois, no dia que nós devemos lembrar dele, a gente deixa pra lá. A gente não ignora. Imagina só, eu fico pensando tipo assim, de uma forma literal, imagina só a tristeza da mãe. Meu filho morreu? Ninguém veio aqui nem agradecer, nem comemorar o que ele fez. Tá todo mundo lá fazendo as mesmas... É o que a gente faz hoje em dia. É o que a gente faz hoje em dia. É por aí. Agora, o interessante é a gente ver que a morte de Cristo, né,
Foi uma escolha dele, né? Porque Jesus é filho de Deus só no Novo Testamento. No Antigo ele é Deus. Ele se dispôs por ele mesmo a dar a vida por nós. Não é? Foi uma decisão Então, dele. uma decisão dele, né? Ele se dispôs. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Único. A Bíblia de Jerônimo traduz unigênito, né, como monogenês. Na verdade é monogenês, é único mesmo, é o que você disse. Único. Você não tem outro, só tem aquele. E ele vem e morre. Agora, ele morreu por nós. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Olha o que o cara fez. O Abraão é diferente. Eu não gosto muito de Abraão, não. Sério? Só porque ele pegou a empregada? Não, porque ele deu a mulher dele pros outros. Fiquei bolado com ele. Eu li essa parte também, eu até comentei com os moleques, tipo assim, véi, isso aí foi paia, pô. Mas eu falei, cara, não, eu vou julgar o cara assim. Se Deus não anda pelo meio, né? Abraão, ele é o pai da fé. Abraão não fez nada. Ele é o pai da fé, mas não devia ser. Devia ser outro. Porque às vezes ele nem gostava da mulher dele, às vezes ele tava querendo se livrar pra poder ficar com o empregado mesmo. Ela era bonita, tanto que o rei viu e falou assim, gata. Realmente, ela era linda. É o que eu sou, a irmã. Não, se é irmã, vai dar pra cá. E o cara quase se lascou, né? O cara, ainda bem que ele teve o sonho, né? Porque a consequência do adultério é a morte. Tem gente que acha que não sei o que. Pega a mulher dos outros pra você ver o que vai acontecer. É a morte. Agora, Abraão é o pai da fé porque Eva não obedece, ninguém obedece. Abraão obedece. Vai, volta. Ele é o único que obedece. Por isso ele é o pai da fé. Fé na Bíblia é obediência. A gente às vezes acha que fé na Bíblia vai dar certo. Não, fé na Bíblia é obediência. Deus falou, vou fazer. Não importa. Ele falou, vou fazer. Acreditar e confiar naquilo que você não vê. Só porque Deus falou. Mata o menino. Eu vou matar. Por quê? Deus falou que ele vai ser rei, vai ser príncipe. Eu vou matar e ele vai ser rei. Vai, porque Deus falou. E foram quantos dias pra Abraão chegar lá em cima do monte? O mesmo tempo que Jesus levou morto. 3 dias. Mano, imagina você ficar 3 dias. Dá quantas horas? 72 horas. Mano, 72 horas sabendo que daqui a pouco você vai matar seu filho. Mano, deve ter sido o pior dia de todos. Os piores 3 dias. Deus queria... Às vezes foi pior até mesmo que o sofrimento de Jó, porque já morreu. O outro você vai matar. Cara, que... Caramba. Abraão experimentou o que Deus experimentou. Caramba. E no mesmo lugar. O Moriá... Caramba. O Moriá é uma cadeia de montanhas. Se você olhar lá em Reis, ele muda o nome do Moriá. Vira Iuru. No monte do Senhor se proverá. Monte Moriá. Vira no monte do Senhor se proverá. Existia uma outra cidade chamada Salém. E Uru é uma cidade e Salém cresce para cá e se emenda. E vira Jerusalém. É lá que Salomão constrói o templo e é lá que Jesus morre. A gente precisa estudar, viu, Gabriel? Muito. Cara, é o Rodrigo Silva aqui da Quebrada. Não sou, não. Eu tive aula com ele, mas não sou, não. Que massa. Ele é diferenciado, né? Como que a gente pode fazer para poder ajudar na nossa igreja? Voltando ao que você falou, pastor, a pergunta que eu não respondi, como que é a estrutura da igreja? Nós temos um grupo de igrejas que formam um distrito, né? Um grupo de distritos forma uma associação, um grupo de associação forma uma união, um grupo de união forma uma divisão, e as divisões, a conferência geral. A igreja está dividida no mesmo esquema que Jetro aconselhou Moisés, capitão de 10, de 50, de 100 e de 1000. Se um desses quebra o sistema. O que acontece na igreja local, que onde é o capitão de 10 devia funcionar, a cadeira quebra. Você leva os amigos para a igreja, mas não tem ele para ensinar. Não tem ela para levar no almoço. Não tem o cara que põe na classe bíblica. Você leva, eu não faço a parte, você leva, não acontece nada. Cada um tem que ter uma função, né? Esse é estratégico. Esse é o plano de Deus. E quem trabalha na parte estratégica da igreja, que poderia ensinar a gente na parte estratégica da igreja? Você, né? Esse é o meu maior desafio, é levar a igreja à missão. É o meu maior desafio. É muito mais fácil eu fazer. Agora eu sou não adianta eu fazer? Sim. Imagina, nós somos 600 E vai ter o Luiz Gonçalves, a última vez que eu conversei com ele me falou uma coisa que foi muito importante na minha vida. Ele falou, Derek, eu vou te falar um negócio. Eu posso ser grande, conhecido, tanto que as pessoas acham que eu sou. Vão ter pessoas que eu não consigo alcançar e você consegue. Sim. Então, por exemplo,
Eu peço, por exemplo, tipo assim, eu trabalho há mais tempo, tal, enfim, mas tem situações que o Gabriel vai ser melhor do que eu, vai ser bem melhor do que eu. Então, às vezes eu chego, Gabriel, preciso que você fale com aquela pessoa, tal, porque você vai ser melhor do que eu. Então, assim, por mais que você consiga ser muito melhor do que a gente, vai ter situações que a gente vai conseguir ser melhor. Por exemplo, você não sabe quem são as pessoas que saíram da igreja há 10 anos atrás. Eu sei. Aí, por exemplo, precisa de todo mundo. Não é só, a gente vai... É todo mundo. É um conjunto. É fazer o conjunto. Então, assim, primeiro a gente tem que começar, se for pensar numa parte estratégica, porque Thiago Brunet, que eu tenho acompanhado muito ele, Gabriel também, Thiago Brunet, a gente tem estudado muito os vídeos dele, e ele fala, nada dá certo sem estratégias. Então, começando a bolar uma estratégia, primeiro, quem é a pessoa que vai ensinar isso pra gente? É você. Então, o que a gente precisa? Aprender como que funciona a igreja, como que funciona... Derek, quando acontecem problemas assim, lida desse jeito. Porque às vezes o jeito que você acha que você vai lidar vai dar bom, mas não vai dar, porque eu já tenho a experiência. Você acha que você é inteligente, eu já tenho a sabedoria. E a inteligência é você sair de um buraco que um sábio nunca entraria. Então, assim, você já tem a prova social, você já sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Então, por exemplo, quais são os maiores problemas que tem na nossa igreja? Os maiores problemas que tem na nossa igreja é, sei lá, os jovens estão desanimados, tais e tais pessoas estão com brigas, o desbravador tá acontecendo isso, e aqui tal e tal. Então, beleza, então agora vamos lá. Aqui você vai fazer assim, aqui você vai tentar falar com tal pessoa, e se você não conseguir com essa, você vai falar com essa, isso aqui você vai procurar ajuda assim, tal, e isso aqui você vai agir desse jeito. É isso que a gente precisa, de verdade, porque realmente a gente tem conversado muito sobre isso, porque eu fiz uma promessa. Não é porque eu fiz uma promessa, mas é um objetivo da minha vida. Eu quero realmente levantar a nossa igreja, porque eu sou da época do barracão. Eu sou o novo, mais antigo da igreja. Você viu tudo aí, né? Eu vi tudo. Então, assim, quem quebrou o barracão fui eu, Glauber e Vitor. Glauber morreu, o Vitor tá no Rio de Janeiro. Então, assim, quem destruiu o barracão quando foi pra ir pra nova igreja, eu tava lá. Quando foi construir a igreja, eu fui uma das pessoas que colocou os primeiros tijolos. A gente realmente fez uma cerimônia, você colocou o primeiro tijolinho lá, sacou? Que legal. Então, assim, eu participei de tudo. Eu vi a nossa igreja um nível espiritual tão grande, que é desproporcional comparado hoje. Hoje a nossa igreja tem luxo, mas eu não vejo amor como eu via antes. Antigamente o amor era tão grande, que parecia assim, pastor Isaías brigou com fulano de tal, a igreja se juntava todinha pra... Agora vocês vão ter amém. Não parava. Era acampamento, era passeio, era Bregildo. Você já ouviu falar no Bregildo? Já ouvi falar. Era Bregildo todo mês, toma Bregildo. Bregildo é um tipo um lugar que tinha uma cachoeira, uma tirolesa. Mano, todo mês era Bregildo. E assim, a galera sempre tava unida, a galera se amava pra caramba. Hoje em dia vai fazer um passeio, fulano de tal que tá liderando, não vou não. Fulano de tal que... Não vou não, cara, tem que acabar com isso. A gente precisa, isso é urgente. Eu acho que antes de pensar em qualquer outra coisa, eu acho que tem que acabar com todas as brigas da igreja. Então, assim, como? Não sei. Eu realmente não sei. Eu tenho tentado, tipo assim, vejo alguém falando mal de moço, deixa isso pra lá, se coloca no lugar da pessoa, imagina se fosse eu, se fosse você e tal. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tava com alguns amigos e a gente foi num posto de gasolina. Eu tava num carrão massa, não sei o que, com a galera tal, todo mundo se divertindo e tal, a gente parou num posto de gasolina. E eu pedi pra encher o tanque. O cara encheu. Tinha uma fila grande, era umas 2 horas da manhã, tinha uma fila porque tava muito barato o preço lá. Aí no final eu falei, eu quero CNPJ na nota, pra poder mandar pra minha contabilidade e tal. Aí o cara, você não quer CNPJ? Começou a me pagar um sapo, velho, virou as costas pra mim. Eu comecei a rir, pedir desculpa e foi embora. Aí o moleque que tava lá comigo, ele falou, por que você não mandou ele se lascar? Falei, mano, imagina só. Você ser obeso, ganhar um salário mínimo, tá trabalhando 2 horas da madrugada, chega um bando de playboy que deve estar no carro que acha que é do papai, que não sei o que, quer CNPJ na nota pra quê? O cara tá estressado, mano. Deixa o cara pra lá, mano. Pede desculpa. E vai embora. Mas o cara, ele não pode ser assim. Cala a boca. Vai embora, mano. Pede desculpa, vai embora. Eu aprendi que o desculpa, foi mal, perdão, não, tranquilo, não foi mal. Então, isso abre tantas portas, pô. E não é por hipocrisia, mas é porque assim Jesus fazia. Uhum. Era assim que Jesus fazia. Então, assim... Compensa muito mais fazer assim. Você tá louco, pô. Só compensa se for Só assim, compensa se for assim. Arrogância. É claro que às vezes a gente tem que se impor. Mas às vezes nem compensa. A humildade, ela quebra qualquer coisa. É verdade. Então, você fez a pergunta como quebrar isso, né? Nós precisamos criar um ambiente de relacionamento. Tem que existir.
Não tem jeito. Passeios, assim, almoço com a galera toda. A galera tem que... Ela tem que se gostar. Tem. Pro Espírito agir. Cara, Jesus não fez muita coisa quando veio aqui, não, irmão. Jesus não trabalhou tanto assim, não. João Batista até falava, né? Cadê? Bora, cadê? Bora. João Batista arrebenta. Jesus dormia de tarde, dormia de dia, dormia no barco. Ele não dava riba assim, não. Foi embora, ficou meio bagunçado. Ele foi embora, ficou meio bagunçado assim. Toca. Eu tinha muita coisa pra falar, mas você não resiste, você não aguenta. Não vou falar, não. Caramba, isso é pesado. Ele foi embora, mas ele criou 3 anos e meio um ambiente de família. Vocês agora são irmãos. Amigo. O evangelismo foi o quê? Amigo com amigo, irmão com irmão. Nós precisamos criar esse ambiente. Esse ambiente de separação, cara, a igreja não cresce. Entende? A gente pode colocar um monte de gente aí. Nós colocamos 125 pessoas na igreja agora em 15 dias. Nós tivemos 125 pessoas ali nesses 15 dias na igreja. Pessoas que nunca foram ali. Entende? Mas eu posso continuar com elas. Eu vou continuar com elas domingo, né? Mas precisamos criar o ambiente. O ambiente onde a igreja a gente se conheça. As pessoas não brigam e não se dão bem porque não se conhecem. Entende? Faz sentido. Porque não se conhece. Precisamos criar esse ambiente. Eu fiz no ano passado um pequeno grupo. Chamei a comissão para fazer. A comissão rachou. Fiquei com umas 6, 8 pessoas. Essas 6, 8 pessoas que participaram de um treinamento especial comigo de pequeno grupo, elas são uma igreja dentro da igreja. Eles são diferentes. Eles estão juntos. Eles dão cobertura um para o outro quando viajam. Eles vivem isso no número pequeno. E o meu projeto, a ideia do coração, é que eles multipliquem isso. E eles estão multiplicando devagar. Nós precisamos pegar a igreja e... O que traz reavivamento? 2 coisas. Bíblia, para começar. Projetos de estudo bíblico. Bíblia. Segunda, oração. Aí o cara com Bíblia e oração, cara, Bíblia e oração, você se apaixona por Deus. Aí vem o terceiro, que é testemunho. Caramba, a Bíblia não é chata. Eu achava que a Bíblia era chata. Comecei a ler a Bíblia. Caramba, é muito legal. Você é louco, mano. E eu vou falar um negócio. Desculpa. Essa linguagem, eu não sei se você já leu nessa linguagem, que é a nova versão transformadora. Cara, não li. É linda, maravilhosa. Não é aquela linguagem exagerada, mas também não é aquela linguagem muito formal. É a linguagem perfeita. Eu não conheço daí, não. É incrível. Realmente ela é. Cara, é muito top, perfeita. Na minha opinião, vou até. É desproporcional comparado com as outras. É incrível. Não tem como você ler essa versão e você não ficar apaixonado. Eu não gosto de ler e eu tô apaixonado. Apaixonado. Nova versão transformadora. Apaixonado. NVT. Isso é no mundo cristão. Eu vou atrás, vou dar uma olhada. Eu tenho paixão pela Bíblia, né? Novo tempo. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Gosto muito. Eu não entendia. Então, era um desafio para mim entender a Bíblia. E eu, como eu te falei, eu fui estudar a Bíblia para poder bater boca com os outros, provar que estava errado, né? Então, eu gosto de brigar, eu fui fundo nisso. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Eu fui fundo nisso. Então, eu tenho satisfação em estudar a Bíblia. Você tem uma ideia? Eu comprei 3 Bíblias. Uma fica na minha casa, aberta, lá embaixo da minha televisão, assim, bem na mesa. Uma fica aqui na minha mesa do escritório e uma fica dentro do carro. Onde eu tô com ela. O melhor meio de a gente estudar a Bíblia ainda é a lição. Aí eu já não curto muito. Eu gosto muito mais de estudar a Bíblia, tipo, eu tô apaixonado por provérbios. Essa aqui não presta não, viu? Essa aqui não presta não. A Bíblia jovem não presta não. A lição jovem não presta. Eu vou falar por que não presta. Essa lição, ela foi criada lá no UNASP uns anos atrás, por Valdeci Lima, quando ele era novo, e por, acho que Edson Romero. E aí, tinha as tretas dos jovens aí dentro. Sabe esse negócio? Eu não gosto, eu sou contra. Pá. Eles fizeram a lição e meteram as tretas aí. Os caras foram lá um dia, entendeu? A pessoa até quer ter demissão, tá? Sim. Os caras tiraram as tretas. Ficou uma lição sem treta. Então isso não serve para os jovens, isso é muito fraco. Entendi. É o que eu acho sem graça. Os meus filhos estudam de adulto. O meu filho, ele fez 15 anos, pegou isso e falou, pai, isso aqui é muito ruim. Eu realmente acho sem graça. Ela é sem graça. Agora, isso daqui é... Aí o meu filho estudou de adulto, desde os 15 anos, ele tem 20 agora. É um estudo da Bíblia. Isso aí, ele não fala nada com nada, é fraco.
Você é mais fraco que caldo de salsicha. E caldo de salsicha é fraco. Eu não gosto. Eu acho que o problema que a gente trata o jovem como sendo o problema do negócio e como se ele fosse meio tapadão. Cara, o jovem não é. O jovem não é o problema. Alguns falam, olha, o jovem de hoje. Nós, como igreja, de uma forma geral, perdemos a comunicação com o mundo. Sim. Como igreja. Os jovens, eles são igual a nós, os pais. Nós, os nossos pais não têm esse comprometimento todo com a verdade. Eles não têm essa compreensão toda. Quem sabe os nossos avós tinham mais que os nossos pais. Então, nossos pais desceram um degrau e os nossos jovens, eles só fazem, só refletem. Né? Nós não conseguimos hoje ter uma boa comunicação com o mundo. Agora, vai na história da igreja, sempre quem fez isso, desde que o mundo é redondo, foi os jovens. O Daniel, 15 anos. O Davi, 15 anos. Ellen White, 15 anos. Maria, mãe de Jesus, talvez com 13 anos. O jovem hoje, ele fica incubado, esperando não sei o quê. A sociedade impôs isso para a gente, transferiu-se para a igreja, né? E quando o jovem ele assume a vida dele, é hora de casar, a profissão. Ele não tem aquela liberdade que ele teria antes. Sim. Não tem a experiência da liderança também, muitas vezes, né? Eu com 17 anos era dono da minha vida. Meu filho com 17 anos, para sair de casa tem que dar dinheiro. Eu já ia com o meu. Com 16 anos, ixi, eu já era homem há muito tempo. Você é louco. 17 anos que eu tive a experiência da comportagem lá no Rio Grande do Sul. Fui dando as caras lá, não tinha ninguém. O moleque hoje não pode trabalhar, não pode nada. Ixi. Eu agradeço muito que eu comecei a trabalhar criança mesmo. Tipo assim, 8 anos lavando o carro do meu tio. Eu comecei com 12. Catando latinha na rua com carrinho de mão. Aí sempre querendo... 8 anos eu tava na enxada. Na enxada, plantando milho, plantando mandioca. Eu tava lá. Entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, quando era criança mesmo, na época um dos líderes era o Cristiano. E tipo assim, eu era criança, eu cheguei assim pro Cristiano. Eu falei, Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai botar essa areia pra dentro da igreja? Aí ele falou, vai vir um cara. Quanto é que o cara vai cobrar pra poder colocar? Vai cobrar... Eu cobro mais barato, deixa eu colocar. Eu saía, eu só assisti o Dragon Ball, né? Não dava pra perder o Dragon Ball. Ia pra casa... Coisa importante, é claro, menino, né? Prioridades. Essas coisas não prioridades. Verdade. Primeiro a gente... Não podia perder de jeito nenhum. Não podia. Compromisso é compromisso. Compromisso é compromisso. Aí depois que eu pegava a força da Jinkidama, aí eu ia lá pra poder fazer. Mas hoje em dia... velho, o ECA estragou muita coisa, viu? Os desbravadores hoje não podem fazer um monte de coisa que fazem a gente virar homem. O Júnior já quebrou minha canela umas 70 vezes e eu respeito esse cara como se fosse o cara mais... Não, ele é o Júnior. Você conhece o Júnior? Um que parece um Playmobilzinho, um bonequinho de Lego? Não. Playmobil. O que é bombeiro. Não conheço. Enfim, cara, na nossa época... Os velhos tudo falam, na minha época, tal. Mas realmente, tipo... Era muito diferente, a gente tinha mais liberdade, a gente era mais adulto sendo menino. Tinha autonomia. Autonomia. Hoje em dia, sei lá, velho, ficou muito infantilizado. Na verdade, se você olhar, a igreja, os velhos falam assim, a igreja era assim, obedecia, tá. Mas por que era assim? Por causa do militarismo. Sim. A igreja reflete sociedade. Sim. Foi tirando tudo, tá só refletindo a sociedade novamente. Você pega, por exemplo, uma igreja na África, é completamente diferente o culto, Sim. a parte musical lá pra cá. Aqui, dependendo do local, colocou bateria, ixi, essa igreja tá mundana. Tem local que se não tiver uns tamborzão, não tem. É cultural mesmo. Uhum. Tem que ter... Então, nós precisamos trazer a galera para perto. Não só os jovens. Outra coisa também que atrapalha a igreja é que ela é fracionada. Cada um no seu quadrado. Tem que juntar todo mundo. Não é nem panelinha, né? Não digo a igreja. A própria estrutura da igreja. O departamento do jovem para cá. O dos anciãos para lá. Você pega a profecia, a Shonite escreve lá, a própria Bíblia também, que o jovem deve ser dirigido por um adulto. Ela fala que é um erro deixar o jovem dirigir o jovem. Por quê? Porque ele não tem maturidade, mete os pés pelas mãos. Em 2000 criou a Escola Sabatina. A Escola Sabatina era uma potência. Em 2000 criaram a Escola Sabatina Jovem. O jovem na sala, Cara, os jovens
estão mortos numa sala e os idosos mortos na igreja. Por quê? Eles não têm a força. O jovem tem, mas não tem a experiência, não sabe o caminho. Caramba, é verdade. Aleijou. Por quê? Porque você Caramba. por exemplo, você não tem energia que o Felipe tem, de 16 anos, mas você tem sabedoria que o Felipe não tem. tem. Se junta vocês dois, vira uma Você é máquina. doido. Aí arregaça tudo. É isso aí. É isso aí. Faz muito sentido. Então, a gente precisa... A melhor estratégia que eu entendo seria Um mentor. um pequeno grupo aí de uns 5, 6 meses, uns 8 meses, criando o ambiente. Bora abrir um pequeno grupo, Gabriel? Criando um Bora. ambiente. Criando um ambiente. Mas um pequeno grupo dirigido, com propósito. Sim. Porque a galera faz pequeno grupo, a lição hoje é sobre amor. Não, com um propósito. Você ensinaria a gente a ter um pequeno grupo? Eu ensino você a ter um pequeno grupo. Porque por exemplo, imagina se a gente faz um pequeno grupo, a gente tem espaço, tem vários espaços, assim, sei lá, nem que às vezes fosse menos frequência, tipo assim, uma vez por mês, não sei. Não, Ou uma tem que vez ser? por semana. Tem que ser. O ideal. E pode ser gravado, Porque pode ser também transmitido. se for menos do que se for, tipo, uma vez por mês, não cria aquele Não cria vínculo, amizade. amizade. Sim, sim, verdade. Vira um evento. É uma vez por semana, cada um leva um prato, lá a gente escolhe um E aí, tema. crente tem que ter comida, viu? Você é doido. Tem que ter. Obrigado. Você é doido. Os prazeres do mundo, já que a gente não pode, pelo menos dar comida tem que ter, né? Não olha a mulher dos outros, não bebe, não fuma, tem que, meu irmão. Faz nada, tem que pelo menos comer, né? Tem que ter muito vida. suco de caju e pipoca. Não, sabe o que acontece? A galera se descobre. Primeira reunião, você vai contar como você se converteu, de onde você é, tá? E fazer Eu vou realmente te amizade. ver, eu vou te ver. Vai, cara, esse cara é assim por isso. Aquela dona, ela é assim por isso. Eu conheço a história dela. Cara, eu me apaixonei pela história dela, o testemunho dela, entendeu? E agora eu entendo porque ela é assim. Eu não brigo mais com ela, porque agora eu sei porque ela é assim. Sim. É ter empatia. É igual, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito difícil de lidar. Depois você descobre que ela tem crises de ansiedade, crise de depressão, que já não sei o que e tal. Você aprende a ter empatia. Por quê? Aham. Porque você aprende a história dela. Agora, aí o que eu falo, se você não sabe a história dela, inventa uma na sua cabeça. Quando eu digo inventa na sua cabeça, poxa, ela deve estar passando. Alguma coisa aconteceu. Pode ter sido isso, pode estar com medo de ser demitida, pode estar com. Inventa uma coisa na sua cabeça pra você aprender a ter empatia. Depois que você tem empatia, você cria uma amizade. Depois que você tem uma amizade, você descobre que ainda é muito pior do que você imaginava. Aí você vai aprender a amar, não apenas a suportar. Aham. Então, a ideia é a gente fazer a galera se gostar. Cara, eu jogava bola com o povo da Igreja Batista, lá em Campos. E um dia eu estava no futebol, um maluco brigou com a esposa e saiu de casa. Os caras, cara, fulano brigou com a esposa, saiu de casa, e acabou o futebol, os caras foram embora. Aí, no outro momento que eu encontrei com eles, e aí, como é que foi o cara que largou a mulher? Cara, os caras rodaram a cidade a noite inteira, cidade de Campos, 500 mil habitantes, atrás do cara, a noite inteira. Encontraram o cara na beira-rio, sentado num banco. E ficaram até de manhã convencendo o cara a voltar para casa. Convenceu a levar o cara para casa. Acertou lá as coisas do casal. Cara, me deu inveja, deu vontade de ser até batista. Deu inveja, cara. O cara tá brigando. Ih, maluco, tá brigando, hein? Vamos remover? Vai dar ruim, hein? Entende? Falta empatia e amor, né? Os caras têm uma estrutura de pequeno grupo linda de ver. Que eles aprenderam no serviço cristão, no nosso livro. Na maioria das vezes. Né? Então a gente precisa, que nem vocês se gostam, são amigos, trabalham mais ou juntos. menos. São amigos, trabalham Suportamos juntos. em amor. Daquele Vocês jeito. conseguem suportar. Ok? E, cara, vocês gostam de estar juntos, tá? A gente tem que transferir isso para o ambiente da igreja. Sim. O negócio é que a igreja, o plano de Deus, a salvação, na nossa vida, virou uma coisa ocasional. Se der. Cara, é a vida, é o pão, é ele que fez. Foi ele que morreu. Foi ele que fez tudo. Né? Ele está em segundo plano. Ou seja, as coisas da vida. E isso pode acontecer com qualquer um. Com casado, com a mãe, largar a mãe para... Pode acontecer. Aconteceu com Deus. Por quê? Porque o mundo quer... Cara, vida depende de tempo. Então você está vivo no tempo, você precisa do tempo. A gente não tem tempo para Deus. Deus não está vivo para a gente. Caramba. Tava lembrando aqui até do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mentira. Se você não perdoa, você não pode nem orar o Pai Nosso. Não pode. É mentiroso. Deu ruim. Lascou. Cara, mas se a gente for levar a Bíblia realmente na forma que era pra ser levada, a gente mudava da noite pro dia. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o Por plano isso da que a minha gente vida. começa estudando a Bíblia. Sim.
E orando. Estudar a Bíblia é ler de Gênesis, Apocalipse ou começa Um por... estudo guiado. Ok? Eu acho que todo mundo devia fazer isso pelo menos uma vez, para ter a ideia do todo. o geral? Né? Você não aprende muito estudando assim. Cara, o ChatGPT ajuda muito a estudar a Bíblia. Por exemplo, me explique como é que foi a história de Davi. Cara, é lindo. Estudar a Bíblia com o ChatGPT é lindo. E outra coisa, o ChatGPT, depois se você chegar lá e você tiver realmente a curiosidade de começar a pesquisar. Eu cheguei pro ChatGPT e falei, ChatGPT, deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia fala que em Apocalipse vai contar exatamente quem vai pro céu e não vai. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos que está em Êxodo. Em Malaquias, no final de Malaquias, eu já fui ensinando pra ele. No final de Malaquias fala, lembre da lei de Moisés e tal. Aí depois, quando chegaram pra Jesus e falaram, mas não sei o que e tal, Jesus falou, eu não vim pra abolir a lei. Quando Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, logo se alguém fala que ela foi abolida, tá chamando Jesus de mentiroso. E foi escrevendo tudo, tal. Então quer dizer que se uma pessoa não guarda o sábado, ela vai cair por... tipo assim, se você não guarda o sábado, se você não mata, não sei o que tal, todos têm a mesma importância. Se você não cumprir um, você não cumpre todos. Você não sei o que, não sei o que tal. Resumindo, eu fiz um monte de pergunta e ele foi lá e concordou com absolutamente tudo que eu falei. Depois eu cheguei. ChatGPT, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E de acordo com a Bíblia, com todas essas informações, qual que é... Eu perguntei pro ChatGPT, qual que é a religião mais correta de acordo com os princípios bíblicos? Adivinha qual foi a que ele falou? Adventista. Falou. E o ChatGPT não é adventista. Cara, a Bíblia... Não tem erro. A gente não sabe estudar a Bíblia. Não sabe. A maior delícia do mundo é você entender a Bíblia. Quer ver só? E ela é muito simples. Muito simples. Quer ver só? Olha só. Moisés, quando ele nasce, um rei quer matar Moisés. Ele se esconde no coração do Egito, no palácio. Todos os meninos de 2 anos morrem. Moisés escapa. Jesus, quando nasce, um rei quer matar Jesus. Herodes. Ele se esconde no Egito. Todos os meninos de 2 anos morrem. Moisés aparece 40 anos no deserto e vem libertar o povo do Egito. Jesus se batiza e aparece 40 dias no deserto e vem Porque libertar. um dia, pra Deus, é 100 anos? Não, aí nada a ver. Não. Buguei, nada a ver. nada Tá a vendo? ver. Por isso que tem que estudar a Bíblia. Em profecia, um dia vale um ano. Moisés destrói o mundo com 10 pragas. Jesus, e canta do lado do Mar Vermelho o cântico de vitória. Jesus destrói o mundo com 7 pragas, em Apocalipse 16. E no capítulo 15, ele canta do lado do mar de vidro, misturado com fogo, vermelho também, o cântico de Moisés. Moisés tem o ápice do seu ministério no monte, quando recebe a lei. Jesus tem o ápice do seu ministério no Sermão do Monte, onde ele interpreta a lei. Então, se você falar assim, olha, o sábado, tá, você tem que arrancar Mateus inteiro, porque Mateus foi escrito para dizer que o libertador não é Moisés, ele era uma amostra grátis, que o libertador é Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, isso não é bom? É perfeito. Isso é louco. É incrível. Eu tava pensando assim, eu até tinha falado com o Gabriel. Eu acho que se uma pessoa ela quiser estudar a Bíblia, existem alguns livros que seriam os principais. Seria Gênesis, Êxodo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Mateus e Apocalipse. Eu acho que se a pessoa lesse esses... E Daniel? Daniel também? O Daniel fala bastante sobre o fim dos tempos. É verdade. Né? É verdade. E Daniel? Você botou Isaías? Colocou, né? É porque Isaías é onde fala sobre a queda de Lúcifer, né? Ou buguei? Isaías e Ezequiel, os dois falam. Ezequiel. Mas assim, se eu fosse escolher o 7, seria Gênesis, Êxodo, porque é incrível. Ler é muito gostoso de ler. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos é agradecimento, adoração, louvor. Provérbios, sabedoria. Eclesiastes, se você fizer o que eu não tô te falando, você vai ver que nem nada vale a pena. Mateus, história de Jesus. Apocalipse, o final de tudo. Então assim, eu acho que se fosse escolher dos principais, seriam esses. Mas você, sem Daniel, sem Ezequiel e sem Isaías, você não entende. E sem os que você falou, Gênesis, Êxodo, Levítico, você não entende Apocalipse. Levítico Nada. não, né? Levítico é... Não, Levítico sim. Números é que é mais... Os 5 de Moisés, por exemplo, esse se chama de Pentateuco. Os 5 primeiros livros Moisés escreveu. Quando Josué escreveu dele, ele precisou ser aprovado pelo Pentateuco para entrar no cano sagrado. Moisés teve que aprovar. Quando escreveu lá o Reis, Crônica, tá? Moisés teve que aprovar todos.
Todos os livros da Bíblia, que estão na Bíblia, estão lá porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio aprovaram. Que massa. Por quê? Aí que é o legal. Moisés é o maior profeta bíblico. Por quê? Porque Deus fala com todos os profetas através de sonho e visão. Com Moisés ele fala cara a cara. Troca ideia cara a cara. Ele é o maior profeta bíblico. Ele é modelo de profeta. E outra coisa, antes de Moisés, Deus falou com Caim, fala com todo mundo. O povo saiu do Egito e falou assim, Deus, quando você fala, nosso coração quase sai pela boca. Moisés, fala você com Deus, você conta pra gente. Então ele é modelo. Todo mundo ficava com medo. Ele é o primeiro profeta, é modelo de profeta. E é primeiro sacerdote e modelo de sacerdote. Ele que veste os irmãos. De todos os da Bíblia, depois de Jesus, óbvio, Moisés sempre foi meu preferido. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com pessoas. Ele é o maior profeta bíblico, porque Deus fala cara a cara. E ele fala assim, quando eu morrer, Deus vai levantar no meio de vocês, irmãos, um profeta semelhante a mim. Todo mundo pensa que é Josué. Paulo fala assim, não, é Jesus. Porque Deus fala cara a cara com ele e fala cara a cara com Jesus. Caramba, diferenciado. São os caras. Então, para você destruir isso, você tem que acabar com a Bíblia. Você não pode ser... Você não vai ser bíblico e ser da igreja A, B ou C, você não consegue. Sim. Sendo bíblico, não consegue. Não consegue. A não ser que você não entenda a Bíblia. É por isso que eu falo, estudar a Bíblia. Sim. Quando a gente fala do sábado, a galera fica muito... mas... É porque falar adventista é uma seita, beleza. A única diferença é porque a gente obedece todos os mandamentos que Deus pediu e vocês ignoram um. Por quê? Mas Deus deu novos mandamentos, tá? Jesus falou, eu não vim para abolir a lei. Mas cumprir. Mas cumprir. Quando Jesus fala, eu não vim para abolir, quer dizer que se alguém fala que foi abolido, está chamando Jesus de mentiroso. E se a pessoa acha que Jesus é mentiroso, então nem compensa, às vezes, discutir. Compensa mais orar e depois conversar de novo. Mas quando a gente fala, tipo, por exemplo, porque existem 4 mandamentos que são para Deus e 6 que são para o homem, né? Que as 2 tábuas, né? Então, assim, os que são para Deus, sim, os que são para Deus, um é o sábado. O sábado é o dia que você lembra dele. Eu vi uma citação interessante que acho que foi o Rodrigo Silva, ele falou, é como se fosse um aniversário. Imagina só, você tá brigado com alguém, não, você fica muito tempo sem ver uma pessoa, mas sempre no aniversário você lembra dessa pessoa, então você lembra e acaba que você não vai esquecer. Por exemplo, eu tenho, meu melhor amigo da infância foi o Ebert, talvez ele esteja até assistindo, amigo, assim, a gente era muito, muito, muito irmãozão, assim, grudado, só que depois ele se mudou, então acaba que eu nem lembro qual era o mês do aniversário dele. Quando eu citei ele até comentou uma vez, mano, continua aqui e tal, não sei o que e tal, mas a gente esquece das pessoas. O sábado faz com que você não esqueça. Por quê? Porque na correria do dia a dia, cara, imagina só, Gabriel, quanto que a gente ganha em um dia? 4 dias em um mês sem trabalhar, a gente perde muita grana. Se o sábado não existisse, a gente nunca ia separar um dia pra Deus. Ou seja, Deus, ele obriga, não... Você tem que separar, por quê? Porque senão você só vai viver pra você não vai viver pro que você nasceu pra viver. Então, assim, 6 dias você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser que eu diga assim, pro seu trabalho, pros seus amigos, mas um dia é pra mim. E o que é o sábado? Não é um dia que você fica sem fazer nada, porque Jesus, ele veio pra acabar com isso. Se você cuspir, você tá regando. Se você carregar o seu leito, você tá trabalhando e tal. Não é isso. É um dia de louvor, é um dia de descanso, é um dia que você vê seus amigos, sua família, é um dia que você louva e adora a Deus. Então assim, é qualquer dia. Aí uma coisa que eu falo pra várias pessoas. Mas o importante é que você tenha um dia e pode ser qualquer um. Mentira. Porque qual foi o primeiro assassinato que aconteceu no mundo, pastor? O Caim. E Caim, Deus, ele tinha pedido um sacrifício. Ele pediu um sacrifício de quê? Devia ser um cordeiro. Um cordeiro. Caim levou o quê? O que ele quis. Escolheu um. E Abel? Levou o que Deus pediu. Deus aceitou de Caim? Não. Porque ele não pediu fruta. Ele pediu um cordeiro. Se Deus pediu o sábado, não adianta você guardar outro. Deus não pediu outro, Deus pediu aquele. Agora, deixa eu falar um negócio que é interessante. Todo mundo é religioso. Todo mundo diz que adora a Deus, certo? Agora, que Deus você adora? O verdadeiro ou o falso? O verdadeiro. Como é que você sabe? Se você chegar no pessoal lá do Hezbollah, todo mundo adora o Deus verdadeiro. Assim, o Darlan já me falou, todo mundo acha que tá adorando o Deus certo. Como é que você sabe que você está fazendo certo? Qual é a diferença do Deus verdadeiro para o falso? O que o Deus verdadeiro faz que o falso não pode fazer?
uma das coisas é que ele não se contradiz, né? E outra coisa é que ele é o criador de tudo. Ele não se contradiz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque milagre, no final do tempo, Satanás vai fazer descer fogo do céu. Fogo do céu foi o que o Elias fez provando ser verdadeiro. No final, o falso faz descer fogo do céu. Cura. Então, como identificar o Deus verdadeiro? Deus merece ser adorado por uma coisa, porque ele é criador. Por mais nada. O anjo chegou para Daniel, não, se eu conservo teus irmãos, adore só a Deus. Então, lê Ezequiel 20, verso 12. Ezequiel e Daniel. Ezequiel 20, está escrito lá assim. Ezequiel? 20, verso 12. A importância de saber os livros de cor, né? Ezequiel e Daniel. Aí você já sabe onde é O que é. desbravador. É claro. Ezequiel 20. Verso 12. Também lhes deu os meus sábios. É isso que está aí? 12, tá aqui. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. O sábado não identifica o povo, identifica o Deus. Não pode ficar. Eu sei de qual. O sábado não identifica o povo judeu, identifica o Deus. Eu lhes dei os meus sábados como sinal entre mim e meu povo, para que saiba. Leu 20. 20. 20. Quer ler aí, Gabriel? Vamos participar também? Vou entrar aqui primeiro, né? Vamos lá. É porque ele tá meio que... É uma continuação do 19, né? Aham. Disse-lhes, eu sou o Senhor, seu Deus. Sigam meus decretos e obedeçam meus estatutos. E guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês É um para lembrá-los. sinal entre mim e vocês. O sábado identifica o Deus verdadeiro. É a identidade de Deus, Criador. Você tirou a identidade de Deus, qualquer um toma o lugar dele. Criador. É o sábado. Por isso que ele é importante. E Apocalipse fala, né? Aquele que retirar algumas coisas do meu livro, eu retirarei do livro da vida. E se alguém acrescentar uma vírgula, ó como é que um Você detalhe quer ver outro muda. negócio? As pessoas falam assim, Jesus deu um novo mandamento, certo? Deu mesmo? Não deu. É a mesma coisa. Não. É o resumo. Não, é não o resumo do mandamento. Não, mas ele não deu. Se você abrir em Deuteronômio 6, lá está, amar Deus sobre todas as coisas. Levítico 18, 19, lá está o próximo como a si mesmo. Já era a lei de Moisés. Ele não falou nada novo. Já está no Pentateuco. É porque assim, eu sempre levei. Ele fez um resumão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você amar a Deus, você vai guardar, você vai cumprir os seus mandamentos. 4 primeiros mandamentos, né? Que são referentes a Deus. Não. Na verdade, Já existia. Ele está citando o Antigo Testamento. Ele está citando. Aonde? Deuteronômio 6. Ó, aí, tá vendo como é que é bom decorar os livros aqui? Eu já abri primeiro. Deuteronômio 6 o quê? 6. Deixa eu ver aqui. Acho que 5. São as mesmas palavras. Aqui, amarás, pois, o Senhor Ame teu o Senhor Deus. teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. As É a mesma coisa. exatas palavras de Mateus e de Lucas. Agora, leia aí, Levítico 19, 18. Gênesis do Levítico. Levítico? 19, 18, acho que é isso. Eu não sou muito bom em número, não. Calma aí. 19, 18? Não. Capítulo 19, versículo 18. Não procurem se vingar? Não. É isso mesmo. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Tá aí. Caramba. Tá aí. Ele está só citando. Porque, agora outra coisa legal, quando você citou Mateus 5, 17, não penses que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir aí é plerou, do grego. Plerou significa... Não, completar, encher mais. Ele tornou a lei mais difícil. É porque o pessoal chega assim, mas isso aí acabou quando o véu se rasgou. Tá, o que significa o véu se rasgou? Mas é porque... Não, você nem sabe o que... É porque as pessoas, elas decoram um negócio que elas ouviram alguém falar. Aí falam, mas os 10 mandamentos acabou quando o véu se rasgou. Tá, mas
O que significa o véu se rasgou? Ah, eu não sei, eu ouvi alguém falar. Você nem sabe o que você tá falando, pô. Não sou eu que tô falando, é Papai do Céu. E pra quem tá assistindo a gente e tá se perguntando o que que é essa questão do véu ter se rasgado, o que que seria, pastor? Dá aquela visão, né, de Pedro. Não, o véu se rasgar é o fim do sacrifício de animais. E não tem nada a ver o sacrifício de animais com o sábado. A lei foi dada, o sábado foi dado lá em Gênesis, na criação, Gênesis 2. Uhum. Não matar. Você encontra todos os mandamentos em Gênesis antes de existir o povo de Israel. Todos os 10. Mas a coisa mais engraçada é que você vê, por exemplo, aqui, ó. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. O último capítulo é o 4. E no versículo 4 fala o seguinte: lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu povo, o meu servo. Aqui, se a gente for se atentar, fala lembre-se. Qual que é o único mandamento dos 10 que fala lembre-se? O 4. Porque quando você chega pro seu filho, ó, lembra de acordar amanhã tá horário. Por que você tá falando lembra? Porque você sabe que provavelmente ele vai esquecer. A facilidade de esquecer. Né? A facilidade de esquecer. Porque, por exemplo, seguir os 9 mandamentos, teoricamente é muito fácil. Não matar, não roubar, não adulterar, não adorar outros. Tudo é muito fácil. Tipo assim, entre aspas, né, que eu digo assim. Mas é fácil. É fácil. Mas e quando a gente fala sobre lembre-se, ou seja, Deus falou, olha, todos eu sei que você vai saber que é lógico você cumprir. Você não cobiçar a mulher do próximo. Isso é lógico, mas eu tenho que falar lembra-te. Porque eu sei que você vai esquecer. Aí chega em Malaquias, no último capítulo, no 4 fala, lembre-se de obedecer a lei de Moisés. Aí Jesus fala, eu não vim pra abolir a lei. Ah, não, mas isso daí acabou. Véi, não faz sentido. Se a pessoa... eu vou falar foi igual você fez. Eu fui estudar pra poder falar que eles estavam errados. E eu descobri que eu estava errado e eles estavam certos. Porque não tem como errar. Não tem como. Não tem como não. Ah, mas é engraçado. É muito engraçado isso. E é libertador. Se não fosse o sábado, eu não estaria na igreja mais. Eu tô sendo sincero. Se não fosse o sábado é minha mãe, porque minha mãe não adianta. Mesmo se eu me esforçasse pra sair, nunca foi um pensamento meu. Mas se eu me esforçasse, minha mãe não deixaria. Mas, por exemplo, a mãe do Gabriel, ela não frequenta a igreja. Talvez se não fosse o sábado, o Gabriel não teria uma rotina de adoração, o Gabriel não teria uma rotina, tipo assim, de buscar, de fazer tal. O sábado, ele é muito importante. O sábado, pra mim, é igual tomar banho. Não tem como você viver sem. Não tem, porque sem o sábado você não vai, tipo... Cara, e se você for ver, aqui, ó... Conheci o Gabriel por causa do sábado, o Wendel por causa do sábado, Cara, sei lá, 200% dos meus amigos foram por causa do sábado. Um ou outro foi outras situações. Como assim por causa do sábado? Por causa da igreja, por causa disso. Minha família não passou necessidade por causa da igreja. Cara, tudo. Tem que ter. É igual você querer... eu quero ficar musculoso pra chegar num nível Mr. Olímpia. Não, mas eu não vou treinar na academia, não. Vou treinar em casa, não funciona. Outra coisa, acho que foi no Patriarcas e Profetas, tem um verso lá que fala: se as pessoas sempre guardassem o sábado, não haveria ateu no mundo. Cara, eu lembrei de uma frase que um cara falou, eu não vou lembrar exatamente o nome desse cara que ele falou, que foi o seguinte. Não, foi o próprio Pablo Marçal, ele falando sobre a questão de acreditar em Deus. Quando chega um ateu, eu acho incrível. Eu acho que os ele já, não é porque não sei o que. Não. Tem que ter muita fé pra ser ateu, né? Não é isso não. Como que você convence qualquer ateu no mundo? É o seguinte, tenta tirar o que eu tenho. Eu vou tentar viver a mesma experiência que você. Você tenta me tirar a minha experiência de que Deus existe. Se você, por um tempo, viver a experiência que eu vivo. Se você viver a experiência que eu vivo, é impossível. Pastor, é impossível. Isso eu falo pra todo mundo. Cara, eu sou muito frio na minha vida. Tipo assim, muito frio. Meu melhor amigo morreu. Tá bom. Tô sendo sincero. Eu sou muito frio na minha vida. Divorciei. Tá bom. Quebrei uma empresa, perdi mais. Tá bom. Tudo pra mim tava... Roubaram meu carro. Fui pra casa, achei Chapolin Colorado. Tudo que acontece de ruim. Tá. Caguei. Mas se eu assisto The Chosen, eu choro igual uma criança. Só tem 2 coisas que fazem me chorar. Que me fazem chorar de verdade. É minha mãe e minha avó. Porque... não tem como, né? Ali é um pedaço de Deus aqui na Terra, não tem como. Ali me emociona. Inevitável. E Deus. Eu choro igual uma criança. Então, assim, não tem como explicar. Derek, você já perdeu mais de 500 mil reais e você não se importou? Sim, é dinheiro. Você não chorou? Não. Pô, já aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, não dê importância. Mas quando fala de Deus, eu me emociono.
Eu assisto aqueles videozinhos lá do Provar e Ver, que às vezes parece novela mexicana redublada pelo SBT, eu choro igual uma criança. Eu choro, Engraçado. eu me emociono. Ah, o Derek tá chorando, eu nunca vou ter vergonha de chorar por causa de Deus. Cara, eu leio o livro. Isso não faz Eu sentido. leio o livro O Desejado de Todas Todas as as Nações. Nações. Me acaba. Nossa, aquele Me livro. acaba. É Toda vez que eu incrível. leio. Então, assim, se alguém, tipo assim, Derek, como é que Deus existe, velho? Eu não sei, velho. Eu sei que se você se você colocar eu pra assistir um vídeo, sei lá, matando 700 mil animais, 700 mil crianças, eu consigo assistir sem chorar. Assiste The Chosen sem chorar? Não consigo. A não ser que eu não esteja próximo de Deus. Mas, por exemplo, sexta-feira, vou pra casa, tal, tomo meu banho, tal, faço meu pôr do sol lá, sozinho e tal, vou assistir The Chosen. Quando chega Jesus e vai falar alguma coisa, eu me acabo. Então, assim, não tem como tirar a experiência. Não tem como, é impossível. É impossível. Quando, É impossível. Quando nos Estados Unidos, um grupo de ateus, não me lembro quem agora, começou, Deus não existe, Deus está morto. Tem um cara que escreveu isso no passado, né, Nietzsche? Alguns falaram isso. Aí chegaram para Billy Graham e perguntaram assim, Deus está morto, Billy Graham? Ele disse, não está não. Por quê? Eu falei com ele hoje de manhã, não está morto. Caramba. Cara, que massa. Teve um vídeo que eu vi um cara falando bem assim. Como é que você me prova que Deus existe? Aí o cara vai lá e abre um pacote de biscoito. Qual o sabor desse pacote de biscoito? Ah, é de chocolate. Não, é de morango. É de chocolate. Não, é de morango. E ele botou na própria boca dele. É de morango. Não, não é. É de morango. Só existe uma forma de eu provar que esse biscoito não é de chocolate, igual você tá enxergando que é de morango. É se você experimentar. Mesmo que ele seja rosa, a gente pode botar corante. Mas se você experimentar, eu prometo que você vai ter certeza que é de morango. Jesus é a mesma coisa. Tem que experimentar. Cara, eu não tenho problema em falar nisso, eu não tô nem aí se... Eu tava até falando com os moleques, cara, eu tenho um amigo que da noite pro dia ele falou, não acredito mais em Jesus. Da noite pro dia. E a vida dele. De um cara que ganhava 30 mil reais, tava praticamente morando na rua. Virou usuário de cocaína, acabou com a vida dele. Tomou facada do filho. Sério. Da noite pro dia, porque eu não acredito mais em Jesus. Irmão. Véi, Assinar a própria sentença. falar que não acredita em Jesus, tá bom, você vai ver. Ele é real. Malaquias 3:10 vai 16. Fala o seguinte: fazei prova de mim. Eu vou abrir as comportas do céu que você não vai ter capacidade de aguentar. Eu vacilava muito dos meus dízimos. Eu sempre fui dizimista, mas às vezes eu pagava aluguel e não dizimava. Não, dizimava o mês que vem e tal. E minha vida sempre na pindaíba. Um dia eu falei, eu não vacilo mais. Da noite pro dia, eu me vi no escritório lá da Dona Alice. Escritório pequenininho, pouco tempo depois que eu quebrei com o Dylon. E eu ficava até de madrugada preenchendo contrato. Eu falava, velho, não dou conta mais de preencher tanto contrato. E hoje é a mesma coisa. Deus coloca coisas tão grandes na sua vida, fazer prova de mim. O que a gente fala pra todo mundo, faz prova de Deus. Você não é dizimista, não? Não sei qual que é a sua igreja, não interessa, dizima lá. Dizima lá pra você ver. Se da noite pro dia, você não vai ver uma transformação na sua vida. É claro que, eu vou dizimar pra ter dinheiro. A Bíblia fala, faz aí prova de mim. Seja fiel. Cara, é sobrenatural. Aí é cabuloso. Se você dá um grave, a vida desaba. Essa semana, por exemplo, tipo assim, eu não tenho problema em falar nisso. Tipo assim, tava pegadão com Deus e tal, dei um grave e tal. E tipo, cara, parece que você do nada, você perde a conexão com Deus. Toma uma rasteira. Você perde a sua linha. Mano, acaba tudo. Você perde o seu norte. Acaba tudo. Quando a gente tá com Deus, a gente não tem medo de nada. Tem medo de nada. Você fala assim, Deus, eu tô trabalhando pra você, eu vou ser fiel. Agora vacila com Deus. Cara, você perde essa conexão, você perde tudo. Perde. Não é... O Pablo Marçal também fala, tipo assim, falar que não acredita em Deus é você igual não acreditar na eletricidade. Ela existe? Você consegue enxergar? Não. Enfia o dedo lá na tomada. Então assim, você pode até não acreditar, mas se você enfiar o dedo na tomada, você vai ver que ela existe, por mais que ela não tenha um... Você não consegue enxergar ela, dependendo da voltagem. Mas se você... Você não vê. Não vê. Se ela não tiver em curto fechado, você não vê. Não vê. Vai ver quando botar o dedo. Sim. Cara, então é isso. Eu quero realmente ver se Deus existe na minha vida. É só você falar. Sejas real. Aparece. Se abrir a porta do seu coração, porque Deus ele não vai entrar você no seu... pedir. Mano, se pediu, Senhor, entra no meu coração. Acabou. Você vai chorar igual uma criança, não tem. Alguém falou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Sim, Quando você não se relaciona com Deus, você preenche. você vai Com com qualquer alguma outra coisa. bezerro Vai ser de ouro. mulher, bezerro. Você vai botar um outro troço, tecnologia. Você vai colocar uma outra coisa no lugar, né? E qualquer coisa menor que Deus para você adora, você não ultrapassa aquilo que você adora. Qualquer coisa que você coloque abaixo de Deus, vai te puxar para baixo. É depressivo. É Depressivo. ridículo. É ridículo. Aham.
Cara, é surreal. E uma parada que é o seguinte, o cara mais estudioso que teve na Bíblia, quem foi? Estudioso? Paulo, né? Talvez o que Sim. com mais intelecto. O Isaías também. E quem foi o mentor Lucas de também, Paulo? né? Lucas era bem O inteligente. mentor de Paulo foi o Gamaliel. Gamaliel falou, se esse Jesus, ele for realmente... não, fica tranquilo, se Jesus ele não for de verdade, rapidinho o ministério dele vai acabar. Isso aí você vai ver, porque nada que é de verdade dura pra sempre. E o ministério de Jesus sempre tá crescendo de uma forma estratosférica. Se Jesus não é real, tudo o resto é mentira. Cara, deixa eu te falar um negócio. Imagina, pastor, imagina só, você tá lá no Rio de Janeiro, tem um bandido, uma facção pesada, tal, amarrou um cara no durex, vai matar o cara. Todo mundo ali é flamenguista, por exemplo, e chega uma pessoa, não, pô, sou flamenguista também, tal, não, solta o cara, tal. Ninguém vai ouvir. Mas quando fala o nome de Deus, eles ouvem. Eu já vi vídeo, uma vez passou no Ratinho, cara. Lá no Rio. Pastor subiu no rio e saiu apontando dedo na cara dos traficantes. Você não vai fazer isso. Em nome de Jesus, você não vai fazer. Mano, apontando dedo na cara dos traficantes. Eles nem sabiam que era aqueles traficantes. Ele fez os traficantes arrancar o cara. Não tem poder no mundo. Você pode falar qual é o seu time, você pode falar que o cara tem mãe, você pode falar que o cara tem filho, os caras não vão ligar. Quando fala o nome de Deus, irmão, tudo se ajoelha. Eles no Rio não assaltam crente. Fala que dá azar. Ô, cara, tô vendo da igreja. Não, vai lá então. O Itamar, pô, quando ele tava namorando com a minha tia, eu acho que foi bem no começão, ele falou, roubaram uns pivetes, roubaram umas caixas de som de uma igreja, que era uma igreja de madeira e tal, foi lá, roubaram onde chegou. E o cara chegou, mano, vocês são loucos, velho, vocês roubaram as caixas de som da igreja, irmão, vocês sabem o que vai acontecer com vocês? Mano, os caras se borraram e os caras foram lá, devolveram tudo pra igreja. Todo mundo tem, por quê? Todo mundo se ajoelha. Eu fui passou no Rio, numa favela, tava pregando um dia, parou uma moto na frente. Os caras tudo armados. O garupa desceu, entregou o fuzil, entregou a pistola, arrancou o boné e veio andando dentro da igreja. Pá, 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 pá. Chegou na minha frente, ele ajoelhou assim, pastor, ora por mim. Segurando o boné e abaixou a cabeça. Eu orei, ele ia fazer algum... Ele ia matar alguém naquele dia, né? Orei por ele. Obrigado, pastor. Voltou, montou na moto, boné, foi embora. Os caras estão na vida que eles estão, mas eles reconhecem. Deus existe. Como soberano. E muitos deles falam, Deus me livrou de morrer. Eu não... Essa compreensão, né? Não faz sentido. Essa compreensão, a gente às vezes não consegue entender isso, né? Eu fui uma vez no morro e comportei no morro do INSS. No final da campanha eu falei assim, eu vou na Boca de Fumo, dar uma revista para cada um. Aquela revista Sinais dos Tempos, levei aquela lá. Eu já entreguei folheto pra galera vendendo droga também quando era pivete. E foi mó massa, os moleques me receberam mó bem. E um ainda fez uma piada. Pô, isso daqui é legal, hein? Dá pra fazer um... Aí eu subi. Fui na Social de Moradores, pedi pra ir, subi. Cheguei lá, chamei. O cara pegou a pistola, assoprou no canto da pistola. Cara, apareceram uns 30. O que é? Tem um cara aqui que quer orar com a gente, esse negócio. Veio todo mundo, fizeram uma roda no meio da rua. Entreguei a revista, orei por eles, aí foram embora. Aí 2 encostaram em mim e começaram a conversar. Cara, minha mãe é da igreja, não morrida porque ela ora. Falei, cara, sai dessa vida. Assim, eu não posso mais. Por quê? Já saí nos jornais. Lá embaixo ninguém me arruma emprego. Se eu descer, sou morto ou preso. Só vou sair dessa vida quando eu morrer. Os caras estão presos ali. Cara, então, é triste. E eles se apegam a Deus, cara. A situação de muitos deles é de dar meio que de falta de escolha mesmo. É de né? falta de escolha. Os caras não têm mais, só Deus na vida deles, né? Se eles se converterem, é o único jeito de sair do crime. Sim. Olha, é Falcão o único Alegre, né? jeito de sair do crime. É com Jesus. É com Jesus. Porque até os traficantes vão respeitar rivais, porque não, Zé aceitou Jesus de verdade. Agora, se você desviar, ele te mata. Chegou, ela tá fumando, ele te mata. O Falcão Alegre, que uma vez, eu até falei, velho, esse cara fala demais. Não tô de sacanagem. Eu e o Dário, eu cheguei, Dário, tem as moral de pedir pro cara levantar a camisa. O Dário, oxe, bora lá. Ô, Falcão, não, tu fala que tomou alto tiro, deixa eu ver. O cara levantou a camisa, alto tiro aqui, ó. O bicho tomou altos pipocão. E ele falou que uma vez ele entrou numa igreja, a maior galera saiu correndo, com medo dele matar, porque já matou centenas de pessoas, sei lá. Mas todo mundo respeita quem se converte. Por quê? Porque Jesus é de verdade. Ele é real. Não tem como não ser. Cara, a psicologia fala que o ser humano não muda, ele pode ser treinado. Mas Jesus muda. A gente vê. Eu já vi um cara que matava, não mata mais, que roubava parar. Eu já vi, cara, o cara violento vira manso. Igual Moisés. Então, ele é real. O psicopata. Teve um psicopata que matava um monte de gente, que apareceu até no Instagram esses dias, tal, que o cara, tipo, sempre matava um monte de gente. Começaram a falar de Jesus pra ele, o cara
mudou a fisionomia como ele nunca tinha mudado na vida. Cristo é real. Você pode falar, você vai morrer na cadeira elétrica. Tá bom. Ah, eu vou matar sua mãe. Tá bom. Começou a falar de Jesus, o cara murcha. É real. Ele é real. E uma coisa que... é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assinado Jesus Cristo. É impossível. A gente não teria capacidade de falar diretamente com Deus. Galera que queria falar com Deus lá com o pessoal de Moisés ia morrer tudo. Ia morrer tudo. Não consegue. É muito poder. Mas Jesus, ele veio, morreu por nós. Ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado, ele é nosso irmãozinho que puxa a saco. Não, Senhor, pô. É isso. E ele é Deus. E ele é Deus. E todo joelho se dobrará. É isso aí. Pastor, foi um prazer, viu? Prazer foi meu. O Wendel, ele tá agoniado porque a galera dele vai ensaiar. Wendel, isso é problema seu. Aqui tá lindo demais, cara. Eu nem lembrava de você, desculpa, brincadeira. Ô, Wendel, vocês podiam até cantar uma música, né? Caramba. Hã? Vou pedir pros meninos subirem. Eu achei que eles estavam ali. Eles ficaram esperando lá embaixo. Ah, sim. Não, beleza. Então, fechou. A gente encerra aqui, a gente grava também vocês cantando e... Pastor, foi um privilégio. Demais, um privilégio de verdade. Tamo viu? junto. É sério, espero que não seja o último podcast que a gente grave com você, porque realmente foi incrível. A gente pode começar a realmente fazer uma coisa estratégica. Agora vamos pensar como lidar com essas situações da igreja que são frequentes e o porquê são tão importantes resolver esses problemas. Poxa, o desbravador, qual que é a importância do desbravador e como a gente pode fazer para trazer mais desbravadores, para poder ajudar mais desbravadores e isso, aquilo, ser estratégico. Rapaz, o desbravador hoje, ele tá fazendo uma gota d'água no oceano. Imagina você pegar o Clube dos Desbravadores e dar visibilidade pro clube. Vamos dar. Colocar um cara lá para mostrar o que o clube é, o que o clube faz. Cara, a gente vai ter patrocinadores de milhões. A gente ir na favela buscar a molecada e trazer a molecada e depois mostrar que esse moleque aqui, você é desbravador, você tem que tirar nota boa na escola. Respeitar os pais. Transformar famílias. Cara, você... E agora você dá visibilidade, porque qual é o ovo mais famoso do mundo? Da pata ou da galinha? Acho que da galinha. Da galinha, por quê? Ela bota um ovinho assim e faz um escândalo danado. A pata bota desse tamanho e não fala nada, fica pra lá. A gente nem sabe. Sim. Cara, a gente tem que dar visibilidade pros desbravadores. Faremos. E fazer o desbravador... E nós temos o melhor para ajudar a gente, né, Gabriel? O desbravador ele pode ser uma empresa na igreja como a ADRA. A ADRA, com o trabalho que ela faz, o GDF dá milhões para a ADRA todo ano, com o trabalho que ela faz. O desbravador faz muito mais. Eu acho... E a gente não dá visibilidade. Faremos isso. A gente fez um evento lá na igreja, deu 11 inscrições, pastor, o evento que a gente fez na 606 dos Desbravadores. 11 inscrições no evento que a gente fez. E eu te garanto que isso é só um pedacinho do que a gente vai fazer. Então, a desbravador alimenta, veste, leva para Campuri, tá? A gente não fala, faz igual a pata. Verdade. Mas eu prometo que faremos. Muito obrigado, pastor. Foi uma alegria, bom demais. Pastor, Gostei bom demais. muito. Meu primeiro podcast, viu? Podcast. Pastor, você poderia fazer uma oração para encerrar, por favor? Obrigado, bom Deus, pela vida desses empresários que estão aqui, seus filhos, que o Senhor dotou de capacidade, de dom, habilidade e colocou no coração deles amor por Jesus, amor pelo pecador, amor pelo perdido. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, por esse meio de fazer a nossa voz e a tua mensagem chegar onde nós não poderíamos ir. Muito obrigado. Continue abençoando aqui os seus filhos, esse lugar de trabalho, que possa ser a porta do céu para muita gente. Nos dê uma noite feliz, obrigado pelo sábado, essa porção santa no tempo, que semana após semana, estando o homem pronto ou não, preparado ou não, ele nos vem e nos convida à sua presença. Muito obrigado pelo sábado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.